Salve, galera! Somos o Ideias de Boteco Podcast. Estamos aqui com uma proposta um pouco diferente. A gente sentiu a necessidade muito grande de falar de assunto sério aqui. E umas piadas meio bosta de vez em quando, né? Hoje, especialmente foi escolhido o livro A Lógica do Cisne Negro, pra gente basear a nossa conversa aqui, né? A lógica do cisne negro, né? A incerteza, como trabalhar em cima das probabilidades, para qualquer ramo da vida. Cara, é um assunto muito aberto. É um assunto extremamente aberto. A gente vai conseguir falar aqui de tudo, mesmo não sendo especialista no assunto. Isso que é o mais incrível. Por quê? Porque o livro dele é muito completo, tá? Galera, só para entender aqui melhor quem que é esse Nassim Nicholas Taleb, ele é um estatístico libanês que trabalha com probabilidade estatística baseada em mercados e acontecimentos. Tinha que ser libanês, né? Tinha que ser libanês. Tinha que ser libanês. Os caras estudam pra caramba também, né? É igual os orientais, né? E o Oriente Médio também estuda pra caramba, né? Então, assim, a ideia de falar sobre como somos, talvez, testemunhas silenciosas da incerteza é justamente tentar trabalhar o assunto do que seria improvável acontecer nas nossas vidas. Né? A probabilidade de você atravessar a rua e ser atropelado, né, é tão grande quanto cair um granizo grande na sua cabeça. Então, para quem leu também o Free Economics, também tem umas estatísticas estranhas dentro da economia que falam um pouco sobre esse assunto. Então, já para começar logo, vou passar a bola aqui para os meus amigos se apresentarem, para eles dizerem quem são eles, e a gente já vai entrar no assunto. Antes do pessoal se apresentar, vou começar pelos Thiagos, né? Deixa eu perguntar por que a gente está falando sobre o cisne negro e a camiseta de vocês dois é pombo. Porque é uma alta probabilidade de um pombo cagar na sua cabeça. Você viu? Pombo anywhere. Em qualquer lugar. Vocês não tinham sacado essa. Muito bom. No dia de falar sobre o cisne negro, os caras vêm com a camiseta sobre o pombo. Muito bem, pode falar, Thiago. Vai lá, menino. Se apresenta, menino. Eu sou Jonathan Henrique Menino, sou formado em administração e a gente tá aí para discutir e ver que a gente não sabe de nada do que vai acontecer. Eu sou o Thiago Cunha, sou consultor do Sebrae, sou professor da Unespar também. Gosto muito de ler, né? Amante da filosofia. Estamos aqui para falar desse assunto aleatório, que é falar um pouquinho sobre, né, a construção de cisnes negros. E vamos seguir aí firme nessa caminhada. Nosso primeiro episódio, começando hoje. E eu acho que vai ser bem interessante o nosso bate-papo aqui. A gente tem bastante coisa para falar, né? A gente vai falar nada com alguma coisa, mas eu acho que vai ser bem interessante. Eu sou o César Neves, eu sou radialista, sou comunicador, trabalho com jornalismo e eu acho que eu sou o cara que... Ou você colocou menos cerveja para mim, chopp para mim, ou eu já tomei mais que todo mundo aqui já. E gostei muito da proposta do podcast, a gente vem trabalhando isso, tivemos já um ensaio, eu tive um piloto ano passado com vocês e aceitei e gostei muito dessa ideia de fazer agora isso também. Também ouvi o audiobook do livro, não fiz como o Thiago de conseguir ler o livro todo. Porque foi o cara que comprou o livro, né? O único que tem um livro físico. É o único que tem um livro físico de nós, né? Eu acho que eu sou o único que leio, que ouço o podcast. Aí eu gostei do livro, aí eu peço no Mercado Livre e compro o livro para ter comigo na biblioteca, né? Maravilha. Eu tentei ler o PDF do livro. Você tentou? Tentou também? Tentei. E assim, o livro é sensacional, não tem que falar dele mesmo, não. Ele traz algumas provocações, né, Thiago? Traz umas provocações, assim, para você pensar fora do comum mesmo. Que incomodam, né, cara? Incomodam. Porque, assim, quando a gente fala de incerteza... eu não me apresentei. Não me apresentei. Sou o professor Thiago Ribeiro, colega desses magníficos botequeiros aqui. E sou professor, sou consultor de empresas, tenho também uma empresa, a Pombo. E estamos aqui para poder somar e falar um pouquinho da Pitaco. A gente não entende nada da vida. A gente só é filósofo de boteco, tá? Então a gente só quer dar um pitaquinho aqui. E quando a gente fala da incerteza, retomando o assunto então. Cara, tudo que você não sabe, né, gera uma certa angústia. Você não sabe o que vai acontecer daqui para frente no futuro. A gente não sabe como é que vai finalizar essa pandemia ao certo.
e gera uma certa angústia. Quando a pessoa é demitida, a expectativa de procurar um emprego vai gerar uma angústia. Quando termina um relacionamento, a expectativa de tentar reatar também gera uma angústia. Ou não, né? Todo jeito... Será que eu vou ficar sozinho na vida, vai né? gerar angústia. Então, quando a gente fala de incerteza, angústia acompanharás. Né? A angústia sempre te vai acompanharás. acompanhar. E não importa a decisão que você vai tomar, né? Até vou parafrasear aí um professor que a gente gosta muito, o Clóvis de Barros Filho. Não importa, você pode tentar mudar de vida para tentar fugir dessa angústia. Se você não estava feliz naquele instante, não tratou aquilo direito, você vai para outro lugar e a angústia vai te acompanhar. E quando a gente fala de incerteza, a gente tem que lembrar da angústia também. Ah, mas esse livro não é só uma questão assim abstrata do conceito de incerteza, certeza, angústia ou não angústia. Ele fala de um ponto de vista mais estatístico, né? Ele vai falar da importância dos fatos, da probabilidade de algo acontecer. Afinal, né? O que seria incerteza para vocês? O que seria incerteza para vocês? Cara, a incerteza para mim, ela já vem há um tempo permeando tudo aquilo que eu faço e eu tento fugir muito do senso comum, sabe? Até ontem a gente acabou se encontrando por acaso no shopping, vocês estavam almoçando, e me incomoda quando as pessoas começam a cair no senso comum. Todo mundo pensar, quando a maioria pensa igual sobre alguma coisa que incomoda, tá errado. E aí você não vai mais ao fato. Você não vai mais, a questão não é mais se preocupar com o que está acontecendo, mas sim pelo simples fato de que está ocorrendo o fator predominante que é o senso comum. Fuja daquilo, questione aquilo. Aí depois você vai ao fato. A gente vai muito no fato e nisso a gente acaba caindo no senso comum. E por mais que as pessoas pensem que isso gera, que o senso comum, e o senso comum ele nos acomoda, né? Ah, é legal, tô com a maioria, tô de boa, tô sossegado pra quê? Não tô tranquilo. Minha opinião tá confortável. Minha opinião tá confortável. Tá aqui no travesseirinho. Não tem nenhum hater me enchendo o saco na rede social e tal. Meu, graças a Deus que a gente tem haters, né? Que aí são os caras que nos incomodam. E quando você enfrenta os haters, lê o que os caras fizeram, e aí a gente já vindo para a rede social, que é muito fatídico isso na realidade atual, eu acho que a gente consegue sair um pouco dessa incerteza, mas, como diz o próprio livro, quanto mais você sabe, menos você tende a saber. Nada é certo. E isso na minha vida veio me acompanhando há muito tempo. Em 2005 eu gravei um disco, inclusive está nas plataformas sociais de palco MP3 César Neves. Uma das músicas chama Incerteza. Não tem nada. Se o ontem jaz, quer dizer, se o ontem morreu, você não tem certeza de nada. Se você não usar o passado para você moldar o teu presente, e que se o teu presente não te preparar para o futuro, que é muito incerto, você tá fora do jogo. Você não sabe o que vai acontecer. Alguém sabia que essa pandemia ia acontecer? Ah, mas depois que aconteceu, beleza. Então tá bom, vamos passar um ano só, a gente vai preparar os hospitais, vai ficar tudo bom, 2021 vai estar tudo normal. Pronto, tá pior que 2020, parece que 2020 não aconteceu. A gente está revivendo aquele pesadelo numa máxima potência impressionante. Eu acho que para mim isso é incerteza. É quando você fica divagando ali nos parágrafos ali do senso comum. Eu acho que quando a gente fala de incerteza, né, essa questão da aleatoriedade, que ele traz muito no livro também, é bem interessante, principalmente quando a gente fala do ponto de vista que a gente busca a confirmação das coisas, né? Então, a gente vive nas incertezas, mas a gente sempre busca a certeza, né? Então, tudo que a gente quer que tenha ali a certeza, a estabilidade, a gente quer que aquela situação aconteça, né? E ele tem um momento no livro que ele fala sobre a forma como a gente só tem a confirmação do fato, muitas vezes, depois que o fato acontece, né? Então, por exemplo, se eu falo que o sol vai nascer amanhã, eu só vou ter certeza se ele realmente vai nascer ou não quando chegar no outro dia e ele nascer e eu realmente contestar que ele nasceu, né? Mas a gente costuma fazer o quê? Previsões anteriores e dizer, não, isso aqui vai acontecer efetivamente, né? Então ele fala muito dessa questão da probabilidade, né? Então a gente acaba trabalhando os princípios de probabilidade como algo certo, né? Que realmente aquilo ali é o caminho e aquilo deve ser a maneira como a gente vai trabalhar, como a gente precisa caminhar para frente, e muitas vezes é o contrário, por isso que surgem os cisnes negros, né? Que ele fala lá da história, da lógica do peru, né?
que o peru passa 3 anos. 999 dias, né, sendo alimentado. Então, todo dia o humano vai lá, alimenta o peru. Todo dia o humano vai lá, alimenta o peru. Todo dia o humano vai lá... E o peru feliz. Não, Né? e estatisticamente, pro peru, todo dia seria alimentado. Exato. Né? Ele começa a colocar assim, a certeza de que no outro dia... ele vai ser alimentado. Ser alimentado. Ele começa praticamente a levar aquilo como se fosse uma média para ele, né? Sempre vai ser aquilo, não vai se mudar aquele padrão. Exato. E é que nem o César falou, você entra dentro da mediocridade, né? Se você leva sempre isso, sempre vai acontecer isso, você acaba entrando no costume, na hora que você vai ver algo imprevisto, você acaba sendo chocado. E até que nem falou da incerteza. Eu acho que a incerteza, o que mais a gente não gosta dessa palavra porque ela assusta se você fala assim que você não tem o controle do que vai acontecer amanhã ou que não vai acontecer daqui a 1 minuto. Daqui a 1 minuto pode acontecer muita coisa muda em pouco tempo. E eu acho que a incerteza a gente não discute tanto isso, a gente busca sempre ter certeza das coisas. Eu acho que é por causa desse medo que a gente tem de não conseguir saber o que vai acontecer depois. Porque daí chega lá no 10º dia, né, ação de graças, que a gente vai lá e mata o peru, né? Ele não esperava isso. Né? O peru aconteceu um cisne negro. Exato. Para o garçom que está servindo o peru é a coisa mais comum do mundo, porque ele está fazendo o serviço dele. Para as pessoas, aquilo era o esperado, né? Exatamente. Olha um exemplo muito prático de que aconteceu aqui em Apucarana. Não sei quem é mais velho aqui. Vou fazer 49. Sou eu, acho que eu tenho. Vamos dar o nome aos bois aqui. Tem quantos anos? O menino é um menino, né? É um menino. Primeiro vamos falar que menino é o sobrenome do cara. O Jonathan. Entendeu? Menino. Algo há errado nessa história. Jonathan, eu pago bullying pro meu sobrenome ser Neves também. Quando entra o frio, etc. Entendeu? O Thiago tem quantos anos? Eu tenho 32. Então, os caras, eu sou o vovô aqui da galera, sou o tiozão da galera, tiozão da Suquita, cara. Eu acompanhei essa propaganda do tio da Suquita, eu olhava como pode isso. E hoje o tio da Suquita já é vovô, né? É o vovô da Suquita. Aos meus contemporâneos, há um tempo atrás, quando construiu aquele prédio ao lado do shopping, como que é o nome daquele prédio? Aquele condomínio do lado do shopping, o prédio ao lado do shopping mesmo. Aqui no Shopping Centro Norte de Apucarana tem aquele prédio residencial ao lado ali. É comercial embaixo, é residencial. Há uma história com a mãe de Ná, que diz que aquele prédio ia cair, bicho. Olha, vou te falar, muita gente ficou esperando aquele prédio cair para confirmar o que mãe de Ná tinha dito. Quando mãe de Ná morreu, eu falei, o prédio não caiu. Mas quando acontece qualquer coisa, aí teve no meio, no meio tempo entre hoje, o contemporâneo, quando falaram que o prédio ao lado do shopping ia cair, que a mãe de Ná disse isso, e no meio desse tempo teve um tremor aqui na rua, aí a gente está trazendo na rua Osório Ribas de Paulo, no centro de Apucarana, em frente à Regional de Saúde, o edifício Paraty, se eu não me engano. Teve um tremor, alguma coisa aconteceu, cara, e tremeu lá, e teve umas rachaduras na parede, vocês estão assustados, vocês não lembram disso, né? Pesquisa no Tio Gu, vocês vão achar essa parada lá. Rachou a parede, rachou o chão. Eu acho que eu não lembro se eu estava na Rede Massa naquele tempo, qual TV que eu estava. E a gente foi fazer a matéria com aquilo. E na hora as pessoas. Mas como assim? A mãe de Ná errou? Seria esse prédio? Não seria aquele prédio lá do shopping que ia cair? As pessoas esperando aquilo tudo. Quer dizer, é uma mulher que entrou para a história com alguém que previa alguma coisa. E aí a gente vai para o Carlinhos, nosso apucaranense também. Isso que eu ia falar. Que previa alguma coisa também. Eu sou apucaranense há menos de 2 anos. E eu já sei, né? Eu lembro que tem esse vidente que já fez várias previsões aí e tal. E que é contra, né, certos... Cara, e ele fala uma previsão, por mais que seja, aquilo é midiático demais, sabe? Ele é um cara que se busca falar com ele toda hora sobre qualquer coisa, porque as pessoas ficam esperando que aquilo aconteça ou não. Mas as pessoas tomam aquilo, esquecem da realidade da vida delas, esquecem dos problemas que estão no dia a dia e ficam esperando, talvez por aquele cisne negro que possa acontecer. Imitando talvez o peru, mas se fazendo do garçom, né? Essa história. Assim, é até legal lembrar, né, que o cisne negro apresentado pelo livro é justamente algo improvável. Aquilo que você acreditava, né, é o que vai contra as suas crenças. Inclusive, já na introdução do livro ele fala, né, que para o europeu, a Terra-média, né, na Idade Média, só existia cisnes brancos. E a partir das grandes navegações, a colonização do Novo Mundo, chegaram lá na Oceania, colonizar a Austrália e encontrar o tal do cisne negro. E você chega, né, volta para a Europa e fala, olha, encontrei um cisne negro. Não, isso não existe. Não tem. Não tem. Então, uma coisa muito legal que ele aborda no livro é isso, que apesar de você provar o contrário das crenças,
ainda muitas pessoas batem o pé para Dizendo que defender aquilo que acredita, mesmo se levando a verdade para ela. Que aí entra o Né? senso comum. E é o que ele fala, né? Que o senso comum é aquilo que ele chama de falácia da confirmação, né? Porque ele fala justamente sobre isso, pelo fato de você ter, por exemplo, a existência, né? Ou o fato de nós acreditarmos que todos os cisnes são brancos, né? Não significa que cisnes negros não existam. Né? Então ele parte muito desse ponto de vista, e isso é interessante, porque se a gente traz isso para o contexto de vida, por exemplo, a gente começa a perceber que tudo na nossa vida, de uma certa forma, não na sua totalidade, mas a grande parte das ações que nós temos ou que nós vivemos é aleatoriedade. Pura aleatoriedade. E esse é o grande barato da vida, né, cara? Você não sabe o que vai rolar, mas você tem que estar, de certa forma, preparado ou não. Eu acho que e o que assusta hoje, cara, é você ver que a molecada, uma geração abaixo aí do menino, por exemplo, os adolescentes de hoje, 15, 14 anos, 19 anos até 20 anos de idade, eles vivem num mundo, num nicho que eles acham que protege, que são as redes sociais, são os youtubers, aí ficam ali. Para eles aquilo é um mundo que tá protegendo de alguma forma. E aí eu faço até uma meia-culpa. A minha filha tem 19 anos, ela faz a engenharia da computação, mas, sabe, aí a gente começa a questionar, mas será que tá certo isso, de fazer só isso, ficar só nisso, e o mundo deles realmente é isso? Você pergunta de uma coisa que aconteceu na cidade, para qualquer uma dessa geração, a maioria deles não sabe. Não sabe. Quer dizer, você, hoje em dia, nessa nossa faixa etária de 40 anos, nós estamos preparando amanhã para esses que vêm, mas esses não estão preocupados com isso. Ou eles confiam tanto na gente assim. Será que eles caíram no senso comum e não acreditam que vai haver um cisne negro, ou que já está acontecendo um cisne negro por aí? Eu acredito... Vocês que são professores universitários, por exemplo, que convivem com essa molecada? Particularmente, eu acredito que eles vão em contramão ao que o livro propõe pra gente. Eu encontro Eles são os cisne negro. Eu encontro alunos com certeza absoluta sobre vários assuntos. Certeza absoluta. E discutem, né? É sério. Eles têm certeza absoluta sobre o que eles estão E falando. formulam suas teses. Aí você começa a perguntar, de repente, e me questionaram assim, professor, mas qual que é a sua ideologia? Qual que é a sua ideologia? Você é de direita ou de esquerda? Eu falei, meu amigo, eu não preciso... Eu não preciso de lado para pensar. Eu não preciso escolher um lado. Quem criou isso é toda essa euforia midiática aí, que não é só culpa das mídias, isso aí é culpa de quem interpreta também, o próprio leitor que tira suas conclusões. E aí, quando a gente fala de trabalhar com certeza, eu acho que a certeza absoluta é o vilão da história. Você ter certeza absoluta... Cara, tem que ter muita confiança para ter certeza de alguma coisa. Ah, mas isso aqui é um dado estatístico. Cara... Modelos matemáticos surgem de vez em quando. Você vê cientistas aí melhorando modelos matemáticos antigos. Você vê pesquisas científicas aí refutando uma verdade absoluta antiga. Eu lembro do ovo que dava colesterol e agora não é bem assim. Né? Eu era criança, passava um fantástico, assim, coisa do tipo. Então... Quando eu vejo... Tem gente que consome uma dúzia de ovos por dia. Exatamente, senão não... Né, no mínimo. A Universidade Maromba, né, não vai crescer. Não vai crescer, tem que ter ovo. Né? E assim, eu vejo que a certeza absoluta, ela é vilã, porque ela trabalha com a eternidade das coisas. Quando a gente fala de certeza absoluta, a gente lembra do Nietzsche, né? O Nietzsche tem um livro chamado Humano Demasiado Humano, que ele fala justamente sobre isso, né? Ele tem porque esse livro ele é um livro totalmente aleatório também do Nietzsche, né? Porque assim, ele não segue uma lógica, ele vai escrevendo trechos, né, de situações que ele trabalha e ele fala, né, que a gente não existem verdades absolutas, né, assim como não existem fatos eternos. Então, isso é interessante para a gente entender um pouco dessa condição de aleatoriedade que a gente está discutindo aqui, né? Até que ponto os fatos realmente são eternos, né? Então, vamos supor, o Taleb, por exemplo, no livro, ele fala, né, que, por exemplo, se eu chegar e matar alguém, significa, assim, eu posso ter quase certeza que o Thiago é um assassino. Agora, se eu não vejo ele matar alguém, eu não posso dizer que ele é inocente. Então, essa relação é muito interessante, né?
E se muita gente diz que ele é o assassino, a tendência é você começar a acreditar. Acreditar, exato. Mas ninguém viu ele matando ninguém. Sim. Exatamente. E aí cai para Alexandre de Moraes, ele vai acabar acreditando. Cara, não, mas é legal você falar isso, porque vários casos de tribunais, né, já foram derrubados por causa disso, porque, tipo, a defesa de acusação acreditava e inventou um discurso, não tinha prova, são provas, como que fala? São provas... Não tem prova material. Não é prova material, e evidência. daí chega... depois de anos, né, descobrem novas evidências, vazam um áudio que fala que realmente aquela pessoa não é o criminoso, aí reabre o caso, tal, justamente por causa disso, que o Thiago falou, né, dentro da probabilidade, a não observação da coisa, né, vai te tornar uma testemunha falsa, mas sem querer, a não observação. Então, quando ele me colocou como assassino aqui, né, ele me colocou como assassino e falou assim... É só um exemplo, Ribeiro. Fica tranquilo. Mas não, eu vou levar isso pro coração. Fica tranquilo, já fica levei pro tranquilo pessoal, que é só um exemplo. gravado. É só um exemplo. Né, um cara do meu tamanho... Péssimo exemplo, mas Mas, não é você que é um péssimo exemplo. O exemplo mas ó, do Thiago aí entra um conceito que nem sempre a gente acerta, né? Nem sempre a gente dá a certeza, né? Porque às vezes, assim, eu tô indo pela lógica do livro, né? O Thiago é meu amigo, eu conheço, mas não posso ter certeza se ele é inocente ou não, né, Ribeiro? Ele continua com a brincadeira, né? Ele continua com a brincadeira. Mas vamos voltar. Aonde o Thiago entrou na história? Você ouviu dizer que ele era um suspeito, que Sim. ele tinha cometido. Ninguém viu, mas um monte de gente Exato. falou que era ele que tinha matado. Sim. Mas eu vou contar um segredo pra vocês. Agora diga. Eu sou um assassino de injustiças. Olha, Assassino tá vendo? de- Justiça. Capa de livro, isso. aí. Exato. Título de um livro. De livro. Assassino de injustiças. Verdade. Menino, pode marcar essa parada. Agora, isso é bom porque toda vez que a gente começar o podcast agora, a gente pode falar assim, né? Estamos aqui hoje iniciando Um mais assassino um de- Ideias de Boteco, não, assassino aqui com o não. nosso amigo Thiago Ribeiro, o assassino de injustiças. Pega bem, vai virar um bordão pra você. Não, Olha que legal. E, E olha, no primeiro episódio já teve um. Imagina o que vem pelos próximos. Exato, exato. prego que se destaca leva martelada, né? Olha lá, tá vendo? Né? Então, Isso aí. fazer o quê, né? Já foi 2. Viu? Tá bom, Ó, tá mas- bom esse chopp. Apresenta aí, a galera quer Não, saber. com certeza. O que é isso que a gente tá tomando A aqui? gente tá tomando aqui uma raiva. Já que o Faganello manda uma mensagem aqui, American Lager da Dali Beer, cervejaria aqui de Apucarana. Foi uma cortesia do Faganello aqui pra gente. Muito viu? bom. Bom, Um melhor grande abraço, cervejaria de Fabiano. Apucarana. Aquele pub que você vai visitar assim que acabar essa porra dessa pandemia. Que fique bem claro, isso aqui não é propaganda, isso aqui Não. é que a gente tá lembrando de um amigo nosso. Tá? Exatamente. Sim, Um grande cara. grande cara. Aquele cara que faz você tomar café sem açúcar. É verdade. E convence que é legal você Não, e tomar você café gosta sem açúcar. do café. E você gosta. É, você gosta. E aí você passa a falar para as pessoas, olha, é legal mesmo. Eu aprendi a tomar café sem açúcar, porque, né? Mas aí você... Não, mas aí as pessoas... Não, mas esse café é bom, cara. Esse é um café tipo- jandaia. esse- Não, eu só tomo café expresso, se for sem açúcar, porque aquele que Faganello me apresentou lá na cara. Esse é um tipo de amigo cisne negro, porque ele vai de fora da probabilidade. Exatamente. Você tem uma linha de raciocínio, ele tem outra. O Faganello questiona. Os famosos outliers, né? Outliers, São que outliers. é a lógica do cisne negro. Exato, É isso, a fora É da- outliers. quase um hater, é quase um hater. Ele chega porque ele realmente ele questiona, ele realmente ele E o legal, já que você comentou sobre isso, né, dos outliers, né, a proposta aí do livro é falar sobre a nossa ignorância em perto das incertezas e certezas, né. Então, uma coisa que eu achei interessante quando eu estava estudando esse assunto foi que existe aquilo que você não sabe, porém, você tem consciência disso. Né? Então, o jornalista, professor de administração, consultor também... É o menino. É o menino. É o menino. E o menino. é o menino. Claro, E o menino. desculpa, Boa, cara. boa, Ribeiro. E o É que menino. ele foi meu aluno Mas e eu cuidado não com conversei Não, mais com mas ele veja sobre bem, isso. o menino é a representação do que nós vivemos hoje. O menino é o cara, por exemplo, né, que o menino, o cara acompanha blogs vamos dizer assim, dessa geração geek, que eu não tenho a mínima ideia do que é, né, apesar de conhecer ali, ouvir falar e tudo mais, mas eu não tenho as referências que Não, o menino eu tem. depois- O menino, às vezes, nas nossas conversas, ele fala de anime, que eu não tenho a mínima ideia do que ele tá falando. Cara, eu gostei dessa parada de anime. Eu queria fazer um clipe de uma música minha, do meu disco, que ele tá Faz de One Piece. e tal. Aí eu peguei, falei, o que eu fiz? Eu baixei o vídeo, um anime,
tal, e aí deixei mais lento o tempo dele, o tempo da música, na batida e tal. Peguei no metrônomo lá e tal. Deu certo o anime, cara, da paradinha. Não, e fica legal. Já que muito entrou bacana. nesse papo, não Legal. Ó, a narrativa dos animes são assim, Cisne Negro. Você usa pra o tudo, episódio, cara. o episódio, né? Pelo menos eu gosto muito de anime. Eu assisto One Piece, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, assisto uns negócios diferentes. Não, eu assim, sou da época Spectraman mesmo. Não, Ultraman. já assisti Dragon Ball, amo Naruto. Eu só amo pegava Boruto, o também canal gosto. 11, só tinha o Ultraman. Mas eu acho legal que a narrativa dessas Gol. histórias, os japoneses sabem muito bem explorar esse conceito do cisne negro. É assim, o que vai contra... Tudo bem que é uma obra fantasiosa, O né? japonês sabe tudo. É. O japonês fez os 5S. Você quer coisa pior que aquilo? Kaizen, né? Modelo Toyota. de Modelo produção. Toyota de produção. O que você vai fazer hoje na tua casa? Cara, hoje eu vou praticar um 5S, desculpa. E Uma forma sutil assim, de falar que você vai limpar a casa o dia inteiro. E eu acho Verdade. legal o jeito que eles exploram, cara, esse conceito que nós estamos falando hoje, que é o que é improvável. O final de um episódio, né, sempre vai ter um acontecimento improvável, que, tipo, desconcerta. E é por isso que tem tanto youtuber falando sobre anime, fazendo reações, comentários sobre pra onde que vai essa história. Pra onde que vai a história do One Piece, por exemplo. Pra onde vai a história de outros... Eu tô falando aqui do mais famoso, mas tem muitos assim, que são bons. Pra onde que vai a história dessa narrativa? Por causa disso, porque eles trabalham essa mas lógica. É muito disso, né? Por exemplo, para os fãs de Game of Thrones, por exemplo, que acompanharam, né, toda a situação, o final, né? Poxa, muita gente criticou o final de Game of Thrones, né? E aí a minha Não concepção conta que eu não assisti aqui... nem o começo. Não vou contar o final, não vou dar spoiler. Mas a minha condição era assim, né? Será que a questão da lógica do cisne negro, essa questão da aleatoriedade, ela está muito ligada também à questão da expectativa? Né? A gente cria expectativa sobre um determinado evento e quando ele não acontece, a gente se assusta, por exemplo, ou a gente fica assim muito... Legal, Thiago. Legal, sabe por quê? Porque será que está né, linkado a essa questão da expectativa? Será que produzimos cisnes negros porque a nossa expectativa está muito longe da realidade dos fatos? Essa expectativa, que é aquilo que ela você faz falou uma no começo, citocina, né? cara, faz a gente se sentir bem. Então, mas, por exemplo, que nem até pegando, a gente falou que cisne negro é o que vai mudar completamente aquilo lá. Talvez a expectativa, dependendo do caso, não seja tudo isso. Que a gente cria falsas expectativas por muita coisa. Vou dar exemplos básicos aqui. Por exemplo, que nem quando surgiu a nova trilogia de Star Wars. Quem era fã, eu sou apaixonado por Star Wars. Quando saiu o primeiro trailer, assim, não, vai ser aquela maravilha, aquela expectativa. Quando vê um negócio que era ruim, aquilo lá eu acho que não vai ser... Eu não posso considerar como cisne negro, porque foi algo que era ruim e eu só não tava querendo aceitar que era ruim. Foi porque muita coisa acontece com isso. Tem séries que a gente passa por isso. Não vou começar a citar em números aqui, porque eu acho que a expectativa, eu creio que não entra muito dentro do cisne negro, porque expectativa a gente pode maquiar com algum sentimento que a gente, por gostar, a gente vai querer mudar. Então, eu acho que expectativa não deva entrar tanto dentro como um cisne negro. Eu acho que talvez se a expectativa, se você assim, aquele negócio vai ser ruim, todo mundo fala que vai ser ruim, e ele for bom, talvez pode considerar Mas um é que cisne você negro. nunca se colocou no lugar do peru, que foi morto depois de 999 dias, que ele tinha expectativa de que ia continuar comendo, na boa. E ele morreu. Nem concordo, nem discordo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que é legal você falar isso, menino. Tipo assim, porque a expectativa talvez não deveria entrar nessa equação. Porém, assim, quando você desconhece algo, mas sabe que é ignorante, é uma situação. Então, você talvez não criaria expectativa. Agora, quando você sabe de alguma coisa... e não tem noção nenhuma de que você sabe. Por exemplo, a gente coloca às vezes as pessoas, né, na sala de aula, né, os alunos, para falar de um assunto e a pessoa está nervosa, mas ela domina o assunto. Mas se você não incentivasse, ela jamais ia saber que ela saberia explicar tão bem o que ela gosta, o que ela ama. Agora, o problema está na ignorância não conhecida. Eu não sei e não tenho ideia de que eu não sei, né, sobre algo. Ou pior ainda, né? Eu acho que sei, né? Eu não sei, mas acho que sei. E aí que vem a tal da expectativa. Quando você, né, vislumbra ali séries de eventos que talvez vai te ajudar no trabalho, na vida, coisa do tipo, que vai criando expectativa e vem um cisne negro e fala assim, joga fora a sua expectativa. Né? Vem um evento de cisne negro e joga fora a sua expectativa. Um exemplo muito legal do livro é o ataque, né, do terrorista de 11 de setembro. Que ilustra muito bem o que a gente está falando.
2 empresas aéreas com ações na bolsa linear, assim, sempre crescendo, sempre positivo. E no dia do ataque terrorista, as ações despencam, né? Ah, professor, mas que professor, né? Professor, por que você está relacionando aí as ações com o ataque terrorista? Seu capitalista imundo. Não é isso que eu tô querendo. Eu tô querendo mostrar que, tipo assim, além do que o Thiago falou da aleatoriedade das coisas, nós temos que lembrar que nós vivemos num sistema mundo e as coisas estão meio que interligadas. Então, um ataque terrorista por causa de ideologias e problemas políticos que envolve Oriente Médio afeta a Bolsa de Valores, afeta a morte de mais de 3 mil pessoas, né? E se todos tivessem a expectativa assim, olha, Nova York é uma cidade que pode ser atacada, planos de contingência seriam feitos para isso. Porque ia gerar expectativa. Mas como a ignorância, tipo assim, somos intocáveis. Quem vai ter a audácia de atacar aqui, né, o centro financeiro do mundo, as Torres Gêmeas? E aí vem o Cisne Negro. Os terroristas foram lá e atacaram. E mostrou assim, ao vivo. E mostrou assim, contra tudo e todos, que poderia acontecer esse algo inesperado. Que depois que aconteceu, vem aquilo, né? Realmente, isso realmente podia acontecer, ninguém previu. Como é que não perceberam isso, né? Volta naquilo. É igual falar de depois que aconteceu... Não, é igual falar de terremoto. É o que o livro cita. Depois que aconteceu... É o famoso engenheiro de obra pronta, né? Depois que acontece, você coloca culpado, você descobre ali... Atira pedras, exato. É muito fácil, exato. Né, depois que aconteceu... Muito fácil. Exatamente. Até hoje há teses imensas, né? Se você vê aí livros aí falando sobre as teses conspiratórias dessa época aí, de que foi algo armado pela imprensa, de que aqueles vídeos não aconteceram. É igual a história da facada no Bolsonaro, né? Não aconteceu, etc. Então, e tem muita gente que acredita nessas teses, que são... Cara, são cisne toscas, negro, são total. toscas. E são cisnes repercutindo e recriando novas formas de cisnes negros, porque isso pode acontecer de novo. E aí, depois que acontecer? Não, realmente podia acontecer. E o mundo mudou depois daquilo, né? Uhum. Tudo mudou depois daquilo. A segurança do aeroporto mudou. As pessoas não se tomaram conta de como isso mudou. Só que muita gente ganhou dinheiro depois disso também. Sim. Muito dinheiro. Muitos milhões, bilhões de dólares por conta desse coeficiente efetivo de segurança que teve que ser reforçado. Uhum. E aí as pessoas... Mas já não estava sendo feito antes? Não, mas não com esse foco de terrorismo, já lá pro Afeganistão, etc, tal. E, e aí você vai e você assiste o filme A Última Hora, ou a hora mais escura, né? Isso. Nossa, que massa lá, os caras dos Mariners, né? Um ponto legal disso que você está trazendo, César, é o fato, né, que nem você colocou aí. No próprio livro, o Taleb, ele fala, né, que a recorrência de cisnes negros, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Sim. Né? A ocorrência de eventos aleatórios, né, ou de coisas que a gente não esperava, assim, né, que são coisas totalmente fora do padrão ou da probabilidade, é muito mais normal do que a gente acostuma. O problema é justamente naquela situação que o César falou no começo, por quê? E que o menino também depois, né, destacou, que é a questão da mediocridade, né? Ele até fala ali, né, no livro, ele destaca como termo de mediocristão, né? O mediocristão, né, ele coloca no livro. E aí a gente o baixo, o médio e o extremo, né? Isso, exatamente. Ele fala que a gente fica no médio, né? E essa questão de coisas acontecerem com essa velocidade, que acontecem com essa condição, é muito importante, né? Da gente entender e às vezes até pensar, né? E a gente? A gente está onde? Né? E que ponto? Ontem eu estava conversando com um amigo meu sobre o nosso podcast aqui e tal, falando com ele que a gente ia gravar e tal, né? A gente conversando ali no Instagram. Aí ele falou assim para mim, então vou te dar uma pergunta aqui, cara, que talvez seja legal para vocês discutirem lá. Então eu vou dar uma moral pro Mão, pro nosso colega lá, o Mão, eu vou falar para ele. Ele fez uma pergunta, cara, que depois eu passei a noite inteira pensando nisso e falei, o cara tem razão, né? Ele falou assim... coloca lá assim, né? Pergunta lá, vou colocar aqui, né, esse ponto. Nós discutimos a incerteza para, às vezes, fugir da maior certeza que temos, que é a morte? É a única certeza que a gente tem, né? Fizeram uma pergunta pro Clóvis de Barros Filho, o que é a vida para ele? Aí ele deu uma resposta. Aí perguntou de novo, o que é a vida para você? Ele, é sofrimento, é angústia. Porque antes de eu nascer, eu não lembro de ter sentido esse sofrimento. E eu tenho certeza que depois de morrer eu não vou sentir. É condição humana. Então, cara, que provocação, hein?
Que provocação. Porque se você quer trabalhar o seu futuro com certeza, ou seja, você não quer viver pisando em ovos, né? Que vida é essa? Faz sentido? Princípio existencialista do Sartre. Cara, mas vou te falar, faz sentido? Mas tem muita gente hoje, uma grande proporção da população que se acomoda e vive disso. Claro, e vai fazer mapa astral. Nada contra, porque eu estudo essas coisas também, mas entre o que nós estamos falando do mundo real. Eu não perco Nós um estamos dia falando... sem ouvir Zora e Onara, velho. Nós estamos falando da vida real. Aquilo é uma merda. Eu costumo dizer Quando que... eu não escuto, eu falei, aconteceu alguma coisa. A Zora falou, eu não ouvi. Não, Eu costumo dizer- Quando eu escuto, eu falei, Para. puta, ela falou, ela avisou. Quando deu certo... Não, mas é verdade. César, Mas é verdade. Cara. Você imagina um executivo de uma É o que eu multinacional... fiz errado, né? É? Ó, imagine só, um executivo de uma multinacional que toma uma decisão porque ele abriu o jornal e leu o horóscopo lá, Libra, hoje seu dia será incrível. Arrisque mais no seu trabalho. E ele vai lá e arrisca por causa de uma... Isso não faz sentido nenhum. É uma das sessões mais entendeu? lidas. Se não tiver horóscopo no jornal, o pau quebra. Ué, E mas se- qual o problema? E se por erro alguém posta... Já aconteceu. Se por erro alguém postar o horóscopo de ontem ou da semana passada, tipo terça-feira, terça-feira agora, aí coloca uma terça-feira errada. Rapaz, quem acompanha todo dia... Isso aí que eu já vi semana passada. Amigo, eu já li. probabilidade. Tá, eu já li. Repetição de comportamento. Eu já Normal, li, isso acontece. Eu já li pra uma pessoa que era de touro. Já li pra uma pessoa que era de touro. Li o texto do horóscopo de quem... Fale-nos mais sobre isso. Porque eu tava Sobre querendo... a pessoa, Não, fale não, mais sobre a porque- pessoa. Porque eu sou de câncer. Você é de que signo, Thiago? Eu sou escorpião. O De virgem. menino, virgem. Ué, não entendi. E a gente tá discutindo aleatoriedade aqui. É? Olha a confirmação Olha aqui. a confirmação do menino. Virgem. sou uma- Ô, Thiago, o seu signo? Eu sou de Libra. Libra. Aí, assim, eu Não tava... devia ter essa cara, assim, tão fake, né? Eu não vou... Aí, César, eu tava lendo, né, o de leão, pra quem é de Leão touro. é fera, bicho. É. E a pessoa, bate comigo. Não. Entendeu? Por quê? Por causa do texto. A narrativa do texto diz o seguinte, ó, você é uma pessoa forte, mas tem momento de fragilidade. O Thiago tem cara mesmo de Não, quem não, não, sabe. não. O Ribeiro... Mas óbvio, né, que isso... Viu? né, bicho? Viu? Não, o e assim, ó, Ribeiro... você terá um dia incrível, basta você se permitir. Não, mas eu acho legal, assim. Mas que texto de legal. merda é esse? E aí, vai muito longe do que a gente tá discutindo hoje. Porque se nós estamos falando que... Cuidado com a saúde, que os tempos são difíceis. Cuidado com a saúde. O Ribeiro tem cara mesmo. O Ribeiro tem cara de ser aquele cara que não sai de casa sem antes ler o que reservam os astros pra ele, né? Então, mas Com entendeu certeza. o que você falou que não vai? Eu acho que vai sim, porque o cara que faz horóscopo, ele joga com a probabilidade. Tudo pode acontecer. Então, seu dia pode ser verdade. ruim, pode ser É. bom, e ele coloca tudo. Não, beleza. Cara, é um Beleza, instinto de concordo. Não, é verdade, sobrevivência. menino, concordo. Eu não vou entrar nisso. Ele tem que se manter no mercado. Ele Eu faz não o vou. jogo com o que está acontecendo na realidade, é óbvio. Não vou entrar nesse mérito. Mas Não, eu também não, porque eu respeito muito o trabalho desses pessoal. Mas é isso, né? eles fazem uma leitura, eles Os têm uma leitura astrólogos. técnica. Tem, Exato, cara, eu exato. acho muito A Gesana, que era a vizinha Né? aqui. Sim. Cara, o que a Gesana faz, a leitura que ela faz dos mapas Não, astrais. tem cálculo envolvido ali e tal. É impressionante. Sou eu. Aquilo é você. Fui eu, sou eu e serei eu. Sim, Você o eu sou, né? Eles usam muito vai essa- além do acreditar Esoterismo. naquilo que está sendo dito. Realmente é fato e é fatídico aquilo que você está vivendo. Isso que você falou aí, respondendo a tua pergunta do teu... Como é que é o nome do teu amigo lá que fez a pergunta? O Rafael. O Rafael. Aí eu cito o Gonzaguinha, né, cara? Viver é a arte de não ter a vergonha de ser feliz, né? Cantar e cantar e cantar. A beleza que há. E essa música ela contextualiza tudo isso, cara. Próximo episódio eu vou trazer o violão. Pode trazer o violão. Cara, no livro ele fala isso. É o presente que te importa. Mas se você não usou o passado, você não vai ter futuro nenhum. E você tem que aceitar que o futuro não é... Você não sabe, não tem nada previsto do que vai acontecer no futuro. Mas a gente não entrou naquele episódio ainda sobre o viajando do tempo, né? Não, ainda não. A gente vai ter um episódio sobre isso aí, veja. Mas assim, eu particularmente penso que quando a gente fala dessa questão, né, de probabilidades, de incertezas, de probabilidade, de certezas, né, essa dicotomia entre os conceitos é bem interessante, porque
às vezes a gente para pensar mesmo e começa, né, a refletir sobre algumas situações, né? Porque, veja, a gente está acostumado ao padrão, né? A gente tem costume a padronizar tudo que a gente vai fazer, né? Então, comportamento para nós, né, é padronizado. Então, o que a gente acontece? Rotina e tudo mais, tudo isso é padronizado. E quando você tem uma anomalia, vamos dizer assim, comportamental, né? E aí agora sim, falando sem base nenhuma, né? Do ponto de vista psicológico, mas sem base técnica nenhuma para falar, né? Mas assim, quando a gente entra nesse contexto comportamental, aí que você começa a perceber essas relações e quão frágil é o nosso processo até mesmo de tomada de decisão. O quanto nós tomamos decisões baseados em fatos e argumentações, muitas vezes, que não é nem a nossa própria opinião. As famosas fake news, por exemplo. Né? Eu recebo assim, aquele velho conceito que a gente brinca, né? Se tá na internet é verdade, né? Cara, grupos de família. Exatamente. E é por isso que tem uma economista que está no Instagram, o nome dela é Olivia, e ela fala muito sobre essa questão, né? Que muitas vezes as opiniões são replicadas, são jogadas como certezas absolutas e esquecem-se dos fatos. E os fatos muitas vezes podem ser metrificados. É o que o Nassim no livro diz, né? Que você tem que jogar isso como situação probabilística. E se você não faz conta, se você não tem dados aí para provar um ponto, provar uma ideologia, provar uma posição, tudo que está sendo feito em termos de discurso é apenas discurso argumentativo para lavagem cerebral, talvez? Falei agora, né? Dos grupos de família aqui. Olha o que eu recebi no grupo de família às 9h42. Não vou falar quem foi, mas mandou assim. Bom dia, vamos comer alho. Entendeu? E o que tem de gente indo nesse senso comum de que você tem que comer A, B, C, D, comer o alfabeto inteiro, de que isso vai te resolver os problemas e tal, é algo que, na verdade, aconteceu a vida inteira, né? Você tinha uma ferida ali, pegava lá um emplastro, né, de folha, sim, com fumo. É isso aí. Tinha muito fumo, né? E colocava ali na tua ferida. Hoje em dia, aquilo ali, nossa, ia te dar uma sepsemia, você morreria daquilo, só de pensar. Mas era comum de acontecer isso antigamente. E as pessoas ainda carregam isso hoje. Agora, quantas pessoas morrem por conta desse tipo de crença, né? Acreditando que isso realmente vai resolver o problema. Mas é sério, eu fiquei sabendo de um cara que morreu tomando manga com leite. Tomando manga com leite. Comentei isso ontem. E é uma experiência incrível, cara. Tem eu esqueci o nome da hamburgueria aqui em Apucarana. Tem muita hamburgueria agora na cidade, né, cara? É uma delícia. Cara, eu não dei conta. Um hambúrguer desse tamanho. Mentira, dei conta assim, tá muito gostoso. Mas no meio tinha porco, velho. E tinha manga, cara. Você entendeu? Manga no meio do porco e no meio do hambúrguer, aquele ali com salada. Que delícia que foi aquilo. Maravilhoso. Maravilhoso. Manga com leite é uma vitamina maravilhosa, cara. Se você colocar alguma coisa no meio ali ainda, que delícia que é. Semana passada tava lá um repolho meio estragadão, umas folhas meio queimadas na geladeira já. Vou dar uma tirada nessa folha aqui. Mas só repolho não tem graça, cara. Eu olhei pro lado assim, tinha umas maçãs, 2 maçãs lá que também estavam meio começando a murchar. Falei, tive uma ideia aqui. Cortei o repolho mais fino possível, porque a mulher reclama se você cortar mais grosso, e cortei uns pedacinhos de maçã, coloquei no meio. Cara, que delícia que ficou aquela salada, todo mundo comeu 2 vezes aquilo tudo ali. Você sai do senso comum, foge do habitual, foge do normal, mas a gente tem que se cuidar muito com isso, e a gente não muda a cabeça dessas pessoas. Complicado. Elas acreditam naquilo, elas acham que aquilo é o correto e que aquilo que realmente faz a coisa girar. E assim, uma das coisas que até é importante falar aqui, que entre a incerteza e a certeza, muitos vão defender assim, ó, pesquisa científica é o que vai colocar, né, trazer à luz a verdade. A pesquisa científica. Mas a gente sabe como funciona a questão das publicações de determinadas pesquisas. A gente sabe como é que funciona. Tem pesquisador que não consegue publicar numa revista uma tese dele, mas paga uma taxa, publica. Entendeu? Então, existem revistas e revistas. Existem várias qualificações de revistas científicas. Exato. Né? Por isso que a gente viu uma guerra sobre, por exemplo, a própria hidroxicloroquina. Nossa, a língua já... Uma guerra de narrativa aqui. Thiago. Uma guerra de narrativa. Né?
E aí você vê... A hidroxicloroquina, Exato. a ivermectina, a azitromicina. Exatamente. Aí como Que você nada vai... mais é do que remédio preventivo. Você vai trabalhar com a certeza em cima... Como que você vai defender com unhas e dentes uma verdade que até ela é frágil? Por isso que o Nassim fala sobre a questão dos cisnes negros, muitas vezes. Porque se a verdade, se essa certeza é tão frágil assim, é mais fácil vir um cisne negro. Né? Por isso que as piadas foram grandes, né? E eu, assim, era piada, mas aí acabou virando motivo de criticar um lado ou outro por causa do seu posicionamento. Mas a piada era, se você tomar uma vacina, né, com pouco tempo de pesquisa, você teria efeitos colaterais, viraria jacaré, que não sei o que tem. Cara, isso aí é piada, é óbvio, né? A gente sabe que a ciência hoje, ela tá trabalhando numa velocidade muito aquém. Mas acaba virando manchete, né, cara? Vira manchete, Presidente exatamente. diz que você vai virar jacaré se tomar vacina. Exatamente. Né? Na verdade, é um corte fora totalmente do contexto de uma piada que o cara fez. Exato. Enfim. Agora, se assim, é piada em cima de uma verdade frágil. Porque a ciência hoje, ela virou tão comercializada, espero que me perdoem pelo meu comentário. Eu já peço perdão agora pelo meu comentário, mas a ciência tá tão mercantilizada que realmente, por exemplo, para nós da administração, ter que fazer o teste da ANPAD, um teste que você faz para selecionar os melhores administradores. Aí eu vejo esses melhores administradores na academia, não tem noção do que está acontecendo no mercado. Sem criticar os colegas, porque muitos deles têm consciência disso. A gente conversa bastante. Então, qual que é a função, então, desse tipo de área da ciência social aplicada dentro da administração, por exemplo? Você obriga o profissional a fazer o teste da ANPAD, vai fazer um mestrado acadêmico, vai ser o melhor naquela área de pesquisa, mas na hora de resolver, de fato, um problema coletivo, dentro do regime que nós vivemos hoje, da realidade que a gente não consegue. Então, a verdade é frágil, a ciência é frágil também. O que é pior, ele vai para a sala de aula e vai ter que formar novos administradores, sem essa noção da realidade. Eu estou falando da administração porque eu sou da área, mas isso vale para outras. Todas as áreas. Né? Isso pode valer para as outras. Inclusive, eu acho que teve um podcast gravado aqui, né, falando justamente sobre essa situação, e um dos médicos falou sobre essa indústria científica, né, que ele leu um artigo hoje, e o artigo... ele está muito bem escrito. Ele tem anexos, ele tem amostragem, ele tem dados estatísticos, que é que a gente está falando de fatos, né? O que mais pode provar um ponto de vista do que o próprio cálculo, né? A própria amostragem. E ele disse, ele acabou comentando que isso acontece mesmo. Eu achava que acontecia só em administração, mas não, acontece na medicina também. Então, um determinado pesquisador, foi contratado para provar um ponto de que a cloroquina não é boa. E o outro foi contratado para falar que é boa. E aí os dois ficam publicando em revistas concorrentes, pagam-se a taxa para poder fazer isso. E aí a gente tem uma verdade frágil. E como a gente vai lidar, então, com essas certezas absolutas? Por isso que eu falo que a certeza é a maior vilã. Quando a gente está falando aqui de cisne negro. A certeza é o vilão. Pessoa que defende com unhas e dentes assim, algo É que, na verdade, nada, a gente não pode dizer que existe realmente essa questão da certeza absoluta, né? Porque vira até um neologismo, né? Porque se é certeza, ela já é absoluta, né? Mas o grande questão aqui, né? E eu acho que isso já entra relacionado ao tema do nosso episódio hoje, né? E diante de tudo isso, será que a gente é mesmo, né? Somos testemunhas, então, silenciosas da incerteza? Porque nós não defendemos a incerteza, né? Nós falamos da certeza, né? Do objetivo de, não, vai acontecer isso, olha, se você não fazer, vai acontecer, né? Se você não ir por esse caminho, olha, vai acontecer tudo isso. Pode acontecer? Pode. Mas como também pode não acontecer, né? Então, a questão é, será que as incertezas estão muito mais ligadas à nossa capacidade de correr riscos ou não correr riscos? Ou, realmente, as incertezas é um ponto realmente extremamente aleatório, que é assim, acontece, mas a gente não tem o menor controle sobre isso, então a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa e a gente está... Como diria aqui bem a palavra, estamos fodidos mesmo e... O que te defende nesse Exatamente. contexto, né? Exatamente. Você tem uma biblioteca na tua casa? Tenho. Você tem uma biblioteca na tua casa? Você também tem uma biblioteca na tua casa? Alguns. Esse menino é de ouro. Esse menino é de ouro. Pois é. Mas está acumulando. Biblioteca, o cara é online, né? O cara é online, né? A biblioteca dele é toda no Kindle, toda ali e tal. Mas, enfim, aí a gente vai recordar Humberto Eco, né, cara? Que diz o seguinte, quanto mais livros tu tens, mais
ignorante você se dá o direito a ser. Tem muita gente que pensa o seguinte, eu tenho minha estante de livros, eu faço questão de olhar todo dia, nossa, que delícia que é ver esses livros. Mas eu sou um cara que eu mais compro livros do que leio. Entendeu? E Humberto Eco vem... Você também. Identifico. Cara, e Humberto Eco, ele justifica isso. E nós não estamos errados. O livro é para consulta. Há dois tipos de pessoas. Aquele tipo de pessoa que chega para você, na tua casa, que não conhece, olha, nossa, você já leu tudo isso? O quanto disso você já leu? E aquelas pessoas que olham e avaliam. Pô, o cara tem um arsenal legal. Sim. Na verdade, a medida da tua sabedoria não é o quanto de livro que você já leu, mas o quanto você tem de livro para ler, caso você tenha necessidade de fazer uma consulta. Exatamente. Primeiro, porque Eu você acho- escolhe o que vai comprar como livro. Exatamente, né? Você escolhe. Eu acho que a maior incerteza hoje, Thiago, está nessa parada de que, por mais que se julgue um remédio para isso, para as questões X ou Y da história, mas esses remédios, eles não citaram especificamente essa questão da Covid-19, por exemplo. Né? Não citaram. E aí, por não ter citado, fica aquela incerteza de que não pode também ser utilizado. E aí entra num contexto, uma narrativa política, que não vem agora ao caso de se falar, porque é perca de tempo. Agora, só o futuro dirá. Agora, somente aquelas pessoas que têm um arsenal que podem utilizar a cada dúvida que tem e não simplesmente se dobram pelo conhecimento que já tinham atrás. Não, mas isso não me diz respeito a essa questão, exatamente a esse problema do segundo coronavírus que existiu na história, que nós estamos com o coronavírus 2. Então, se não tem essa certeza do segundo coronavírus, então eu não vou viajar nessa parada. Aí Humberto Eco prova que essas pessoas estão enganadas. Elas podem estar erradas, realmente, porque elas estão achando que estão mergulhando na certeza, mas elas estão no mar infinito de uma incerteza, num abismo que não tem fim, cara. Zé, né, ele fala lá no livro, né, dessa questão Sim. dessa antibiblioteca Da antibiblioteca do Humberto Eco, Sim. né? Que ele fala assim, na verdade, os livros não lidos são muito mais valiosos do que os livros lidos. Que é aquilo que São você meu não arsenal. conhece, mas sabe que conhece. Sabe que tem. Sabe que não conhece, na verdade. Sabe que não conhece. Porque quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, mais você sabe que não conhece e que você Exato. precisa conhecer. Não. Aí entra na questão da guerra da humildade contra a arrogância, né? Ele cita isso também. Sim. Da humildade contra a É arrogância. verdade. O quanto você é arrogante? Eu já li tudo isso, eu já sei sobre tudo isso. Isso não fala sobre isso, então não vou navegar nesse mar. Não, cara, não é por aí. Não é por aí. Não é por aí que a coisa vai. Vão aparecer cisnes negros na tua história e na história em geral onde você está envolvido, e você não vai saber resolver com eles, não vai saber resolver essa história, porque você se acha o cara, né? O menino está aqui, um cara que entende tecnologia, e depois você me dá uma aula sobre essa parada de podcast aí. Entendeu? E não cobra porque a gente é amigo. e eu tenho certeza que ele é um cara que também acumula conhecimento e busca ter mais coisa para saber do que aquilo que ele acha que já sabe. Senão, você vai ficar numa incerteza. Aí eu volto pro meu disco de novo. Viver não é preciso. Aí eu vou para Fernando Pessoa, né, cara? Teve gente que criticou quando eu lancei. Isso foi em 2005. Pô, mas em 2005 a gente nem tinha internet direito. Como assim viver não é preciso? Você está promovendo uma incerteza de vida, promovendo o suicídio. Eu não preciso viver, então eu vou morrer. Não, não é isso. Viver não é preciso. Não há exatidão, não há precisão. Aí eu venho com o Cisne Negro. O Cisne Negro me prova essa tese de que viver não é preciso. A capa do meu disco, cara, era uma conta. 3 mais 3 é igual a 6. 3 mais 3 é igual a 7, perdão. 3 mais 3 é igual a 7. Por quê? 3 mais 3 é igual a 6. Né? Aí eu falei, vou fazer uma brincadeira. E depois eu mudei a capa para não ter essa polêmica. Né? Então, até capaz que ia dar polêmica, né? Em 2005. Quem sou eu na história? Mas, até para poder saber explicar, eu coloquei 3 mais 3 é igual a 7. 6 era tido como um número imperfeito em algumas civilizações. E o 7 é tido como um número perfeito. Cabalístico. Cabalístico. Eu coloquei 3 mais 3 é igual a 7. Então, não há precisão. Se 3 mais 3 é 6... então automaticamente eu estaria na precisão. Mas se viver não é preciso, eu vou no cabalístico da perfeição de que 3 mais 3 é igual a 7. Então 7 é um número representativo para mim, naquele disco, onde eu fiz as letras todas, nesse contexto. Então hoje o escritor, o autor me dá esse carimbo de que realmente eu não estava errado naquele tempo já,
de dizer e falar isso, que nada é certo. Há uma incerteza comum. E é muito legal quando você aceita isso. Não sei de nada, estou na boa. Mas hoje eu tenho que estar preparado. Como estou preparado? Eu chego lá em algum lugar, pô, que livro legal, cara. Eu vou ler, vou comprar. Eu sou do tempo que a gente comprava disco pela capa, viu, Thiago? Olha. LP, né? Chegava nas lojas Cara, Hermes Macedo aqui no centro. Você também acredita que tudo que tem mais de 4 pessoas na capa não serve? Como assim? Por exemplo, tudo que tem mais de 4 pessoas ali na capa do disco, a música não é boa. Você também acredita nesse princípio? Não acredito, não. Até porque eu gosto de um rock antigão, né, bicho? Anos 80 e tal. Tem um vocalista, tem um cara que toca guitarra, tem um cara que toca baixo, um cara que toca bateria. Isso é o básico. Você tem que ter 4 Isso é o pessoas. básico. Isso é o básico. Já que falou do álbum e do Você Thiago tem também. 4 pessoas. Então a banda dos 80 Os Beatles, por exemplo. Não, o Beatles sim, mas por exemplo, você pega o Scorpions, ele tinha os álbuns primeiro, não tinha foto dos integrantes, era foto, então tem sentido os 4, será? Então, Cheio de simbologia, né? Cheio de... Verdade, Cara, simbologia, tinha muita simbologia nos discos. E isso aguçava. O próprio guru que eu tenho hoje como autor de música é o Humberto Gessinger, por exemplo. Se você vê as releituras que ele fez das músicas dele, que ele gravou com Engenheiros do Havaí nos anos 80, até os anos 80, até 90, ele mudou o contexto da letra porque ele falou, não, isso não é legal. E muita gente não fazia isso, não admitia fazer isso. Ele admitiu, tanto fez, e fez isso ao vivo e as pessoas aplaudiram por ele ter feito isso. Eu não sabia disso. Eu gosto da Infinita Highway. Ele mudou essa letra? Não, essa ele não mudou. Mas não, ao vivo ele mudou. Agora, o que ele mudou no contexto bacana foi, por exemplo, para ser sincero. Tem um trecho da música que ele fala, para ser sincero, não espero que você minta, não se sinta capaz, o que está errado no português, não se sinta capaz, e depois ele fala que ele vendeu a alma ao diabo. Na versão nova, ele fala que, para ser sincero, não espero que você, e depois ele fala que ele peço perdão de corpo e alma. No mesmo trecho, no verso, ele refez, ele pede perdão pelo que havia escrito antes, porque ele não tinha mais ou menos muita noção ali do que ele estava colocando, mas era uma doideira e tal. Vou reforçar aqui o Bauman. E colocou. Nada foi feito para durar, até a letra de uma música, cara. Até a letra da música. E ele se deu o direito de fazer essa mudança. Isso é muito bacana. Isso é amadurecimento, porque mas aí a amadurecimento. gente entra, né? Olha para você ver, né? A gente vai entrando em conceitos e você vai pegando. O Nietzsche falou lá que não existiam verdades absolutas nem fatos eternos. Isso. O Bauman chega e fala que nada é feito para durar. Se você olhar para um ponto de vista mais lógico, o Cisne Negro diz a mesma coisa. É a mesma coisa. São autores diferentes durante ao longo da história, né? Num lapso de tempo aí entre eles, fazendo o quê? Falando a mesma coisa. Falando tecnicamente a mesma coisa. Sim, né? Só que agora eu acabei de interpretar uma coisa diferente aqui. Então quer dizer que cada evento de Cisne Negro é aquilo que faz, né, morrer um assunto. Por exemplo, morrer uma certeza, um paradigma. Cada evento de Cisne Negro, então, confirma o que o Bauman disse, que nada é eterno, que nada foi feito para durar. Só que o Bauman ele vai além, né, falando de relacionamentos, não só de produtos, mas de relacionamentos, conceitos, tudo. Tempos líquidos, né? Nada foi feito para durar. E então quer dizer que o Cisne Negro pode ser um evento que muda tudo. Por exemplo, como as nossas vidas já mudaram desde a pandemia, do início da pandemia. Cisne Negro total. Isso. Então, no caso, até pelo que eu entendi do livro, se eu estiver errado, até me corrijam, a pandemia ele não considera ainda como um cisne negro, né? Porque é previsto, né? É. Só que daí, por exemplo, que nem se falou, se a gente for olhar... As epidemias são. Sim. Então, mas se for olhar, por exemplo, contextos, algo históricos, coisas históricas que aconteceram que pode ser considerada como cisne negro, como, por exemplo, a sessão de Adolf Hitler, o atentado de 11 de setembro, até a crise de 2018. Quem falava que o mercado imobiliário dos Estados Unidos ia quebrar em 2018? Se eu falasse isso pra alguém, eu era burro, eu era desconsiderado. Mas você pode ter certeza que amanhã pode vir uma manchete aí grotesca ou gigantesca, dizendo que, por exemplo, o Bitcoin, o advento do Bitcoin é um grande cisne negro, porque está numa bolha e essa bolha ela é diária, é uma bolha que ela é inflada e esvaziada diariamente. Só os grandes operadores sabem exatamente o que aquilo quer dizer, para onde vão, porque eles não querem e não admitem perder dinheiro. A gente vai para o Tesla, a gente vai para grandes caras aí que são operadores aí dos bitcoins, que são as criptomoedas. Para onde vai o nosso dinheiro? Vai existir? Cara, faz um tempo que eu não ando com um puto centavo no bolso. Complicado, não, né, cara? É ruim para quem perde no sinal, porque você não tem dinheiro. Cara, é o que eu falo para os meus alunos, o capitalismo muda todo dia, cara.
muda todo dia. E assim, se ele não percebeu que o capitalismo fica nessa É uma metamorfose? Peraí, a abelha picou minha língua já. Mas fica nessa mudança toda, se ele não conseguir ter essa consciência, ele vai ficar preso em conceitos do século XVIII e XIX. Né? Não criticando Marx. Eu li a obra de Marx, mas não concordo, cara. Entende? Eu não concordo, porque o contexto dele, eu concordo no contexto que ele tava. Capitalismo explorador, tal, pá, industrial. Aí chega na universidade, eles ficam esse mesmo discursinho, assim, mudou muita coisa. E são eventos, então, será que a gente pode considerar como cisne negro essas mudanças assim, tipo virada de mesa, né? Virada de mesa, uma moeda nova que deixou aí vários banqueiros incomodados. As fintechs saindo aí, as startups, né, como Nubank e outras aí. A Nubank recuperou-se de um prejuízo que tinha e que, graças à pandemia, deu um salto quântico. E as fintechs, elas vêm com uma proposta diferente do sistema bancário tradicional. Então, uma virada de mesa. Eu até acho que o empreendedorismo pode ser um fato que gera cisnes negros, né? O WhatsApp? Ué. O Google? O Facebook? Eu não sei, mas assim... Ontem o WhatsApp travou. Cara, que desespero que foi pra galera. Ficou o quê? 40 minutos, mais ou menos? Mais ou menos 40 minutos. Ficou. Mundial. E a galera já desinstalando o WhatsApp para instalar de novo. Todo mundo achando que o erro era com a internet. Todo mundo ligando para as operadoras. O que foi que aconteceu? Até que houve o processamento. O WhatsApp está com problema a nível mundial. E até agora acho que não se explicou ainda, né? Não, ainda até o momento, pelo que eu vi, nenhuma explicação ainda. E aí teve aquela tese expiatória, ao mesmo tempo de conspiração do julgamento daquele hacker lá que roubou os milhões de dados de brasileiro, que naquela hora ele estava sendo julgado. Então, mas... Pensa, velho. Você acredita nisso? Eu acredito. Não, Não, a teoria de conspiração é muito boa, né, cara? Acredita em disco voador, pô. Muito marca bom. Quem que tá na direção aqui? Marca pro próximo, para mais um episódio. Não, e aí eu fico disco questionando... voador, eu acredito. Se essas coisas não são cisne negro, né? Que muda tudo, tipo, rompe padrões... O Uber, eu não sei se dá pra considerar isso, mas o Uber, quando veio pro Brasil, cara, deixou tanto taxista sem dormir, cara, querendo brigar. Mataram o motorista de aplicativo, exato. Cara. Então, até assim, hoje dá briga ainda. Exatamente, tipo, porque mudou mudou aquele senso comum, como a gente vem falando, né? Mudou toda uma forma de trabalho, um novo modelo de negócio e que as pessoas se sentiram o quê? Ofendidos. Mas agora você quer trazer as pessoas para concordarem com o Uber? Você está vendo quanta vaga que você tem de taxista aqui parado o dia inteiro, na cidade inteira, poderia ser usado para estacionamento? É onde você vê que realmente as pessoas concordam com o Uber. Você vai pegar um táxi, você vai pagar o dobro do que você paga no Uber. Nossa. Você sente raiva de táxi quando você vê aquele monte de vaga ali que ninguém está usando e você não pode usar, você fica girando, gastando gasolina cara do teu carro. Não desmerecendo todos os taxistas, porque eles são trabalhadores, mas aconteceu um episódio comigo em 2012. Fui trabalhar com o Sebrae como agente de ponto de atendimento, lá na cidade de Astorga. E fui fazer um treinamento em Curitiba. Parei na rodoviária de Curitiba e, assim, olhei no Google Maps, o hotel ficaria 2 quadras ali da rodoviária. Né? Daria mais ou menos ali de 15 a 20 minutinhos de caminhada, porque a rodoviária é grande, né? Então, 2 quadras dava uma caminhada boa. Aí eu pensei assim, não vou ficar andando com essa mala aqui não, né? Eu vou pegar um táxi mesmo, né? Entrei no táxi e falei assim, quero ir nesse endereço, nesse hotel aqui. Hotel tal. Aí cheguei lá, me deixou na porta do hotel, quanto ficou? R$25. Isso em 2012. 2012. De lá pra cá, a inflação comeu muita coisa. Você fez coisa pior e pagou, meu querido. Não, você tá me desmoralizando. Aí, recentemente, nós fomos fazer outra missão técnica, né? Outro treinamento, Curitiba... E daí, depois fizemos outra capacitação lá em Florianópolis e usamos o Uber. Um trajeto semelhante ficou R$3,90. Isso, levando em consideração que de 2012 para 2019, foi quando eu fui fazer de novo outro treinamento, a inflação já tinha aumentado muito. Então, assim, vai do profissional também. E isso incomodou, porque o cara tava sabendo ganhar dinheiro com isso. Ele olhou pra minha cara e falou assim, esse cara é jacu do interior do Paraná. Eu acho que eu vou enfiar a faca no bucho desse piá. Né? E aí foi aí que ele me cobrou R$25 por um trajeto de 3 minutos de carro. Sendo que do Uber foi R$3,90.
E você pagou? Mesmo trajeto, depois. Porque foi o mesmo hotel, mesma rodoviária. Pagou né? muito boa noite, muito obrigado. Nossa, 5 estrelas pro Uber, balinha óbvio, né, ainda. cara? 5 estrelas Pagou em pro dinheiro Uber. ainda. Não, no cartão daí. No cartão. Paguei no cartão. Que é mais fácil ainda. Mais fácil ainda. É. Então, entende? Será que isso dá pra considerar como um cisne negro pro taxista? Claro que Novamente, lembrando, né? Não tô desmerecendo o taxista, ele é trabalhador. Exceto esse que me deu, Não, me deu a mas corrida. se a gente for olhar, né? agora pegando para o lado dessa questão de negócio, como você está colocando aí, Thiago, e principalmente a questão dos novos modelos de negócio, as maneiras como surgiram, vamos dizer assim, as startups, como a gente fala, né? A gente chama hoje esses modelos de negócios inovadores, né? Que tem base tecnológica e tudo mais. Cara, todas elas, para os segmentos onde elas atuam, são cisnes negros. A maneira de você mudar a forma como você vai atender a pessoa, como é que você muda a condição, né? E o exemplo que você trouxe aí do Uber, né? Por exemplo, mas a gente tem o Uber, tem a Netflix, por exemplo. Imagina, Netflix pro... Pras né? locadoras, Pras né? locadoras. É. Porra, a Netflix que vai fazer novela, cara. Pra Pô, bloco- sair da você- novela pra assistir Netflix? Ah, Você viu essa? Olha, eu só não assisti se for Maria do Bairro. Ah, Brincadeira. Não, eu mas- gostava mas da Bete a Thalia. Feia. Eu gostava da Thalia, bicho. É a Thalia que fez Marido Bairro? Thalia. Você Eu era acredita? criança. Eu assisto Achava de ela novo. linda. Era apaixonado quando era criança. Você achava ela linda? Não, acho. É fake, man. Eu acho ela linda. Ô, mano. Não, e ela era uma artista completa, porque ela era cantora Eu e não sei atriz. o nome daquele outro ator, mas é sempre o mesmo. É, Aquelas pra mim, outras- sei lá, é Marcos Augusto. É tudo nome composto. sei lá. Mexicano. Lucas Maldonado. Sempre do mesmo jeito, né, cara? Sempre da mesma forma. Mas eu acho que tudo que o livro referencia, que o autor referencia sobre o cisne negro, eu acho que sim. É fato que sim, os aplicativos são cisnes negros aí na cabeça e no bolso e nas mãos dos taxistas. Pode ter certeza que são sim. A diferença é se eles sabem lidar com isso. Aquela história, se eles têm uma biblioteca onde eles viram tudo e aquilo não estava previsto, aquilo está errado, aí são os arrogantes que são ignorantes por imediatos, ou aquele que, não, realmente eu tenho, vou me inteirar, vou me especializar, eu preciso me mexer. São Paulo hoje você tem aí pessoas de 70 anos de idade operando como aplicativos. No interior do Brasil hoje, isso é fato, você tem aí um preconceito, achando que motorista de aplicativo é tudo a rapaziada, de média de 40 anos, 18 anos, 20 anos. Tirou carteira, tem um carro 1.0, vai fazer aplicativo. Não é assim que funciona, é a necessidade que faz a realidade. Aí os caras vão para o aplicativo, onde acaba sendo menos pior, porque hoje tá foda, bicho, 6 conto aí o litro da gasolina pra você andar, e não compensa você colocar álcool, você vai ter que colocar gasolina, vai ter que pagar 6 conto, é isso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que realmente, para o taxista, os aplicativos são cisnes negros. E aí, replicados, porque não tem só o Uber, você tem o Uber, você tem o 99, você tem vários aí, que estão operando, inclusive, a Apucarana. Quando vieram pra cá, eu lembro a confusão que foi. Rapaz, não tá não. Já precisei de Uber quando aqui, você abri o tocava, aplicativo, não achei ninguém rodando aí. Quando você tocava no... Aí eles têm esse problema ainda. Mas Estão sob ameaças? essa semana eles fizeram um protesto aqui. Eu tinha lá, eu acho que 40 ou 50, eles têm 70 cadastrados. 70. Eles têm 70 motoristas de aplicativo em Apucarana cadastrados numa associação, em tese que eles têm, e se reúnem sempre. E estão disponíveis para a população. E estão concorrendo com os taxistas. Você paga 10 euros numa corrida, num táxi você vai pagar 20. E é fato. São situações, né? É modelo de negócio diferente também. Né? Eu sei que esse não é o assunto de hoje, Não, mas são modelos diferentes. Já temos 4 episódios aqui já. Não, porque assim, o táxi ele tem todo um aparato legal ali, uma taxação diferenciada, né, e tudo mais. E facilidades para comprar o carro também, o que deixa eles ainda... Também tem. Entendeu? Então, O Uber, nada justifica. O Uber tem que se fuder, tem que ter o carro dele, tem que comprar, tem que financiar, tem que pagar, etc. O taxista não, ou cara. Alugar, ou alugar, os caras alugam. O taxista não, ele compra o carro sem imposto, cara. Eu conheço gente que tem carro de táxi que não opera como táxi, mas comprou carro de táxi. E o pior, eu visitei uma cidade, quando eu trabalhava como consultor, né? Fui para lá em Itaguajé. E visitei a empresa lá e tal. Tava fazendo lá um diagnóstico com eles, né? Na área
né, de marketing, finanças, operações, pessoas e tal. E daí, ela comentou que queria fazer outro financiamento pro pai dela. Como assim? Porque a empresa está no nome do meu pai. E a gente tem ali aquele carro, queria outro. E tem que ser como táxi. E a gente tem que deixar o carro estacionado ali, porque se vem o fiscal... Sim. Tem a fiscalização. Se vem o fiscal, esse carro tem que tá com a plaquinha de Tem que ter o taxímetro. Tem que ter. Tem que ter. E Itaguajé, velho. Itaguajé. Você bate lá no Google, Itaguajé. É uma cidade de rancho, de pesca, né? Dá pra andar a pé facilmente ali. Não precisa de táxi. E os caras explorando a lei. Mas assim, é só uma opinião. Tipo assim, nem concordo nem discordo. Só... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, só tô relatando aqui o negócio. Mas eu acho que essa é a condição, né? A gente discutiu aqui muito sobre isso, né? A questão de impactar do ponto de vista das probabilidades, de entender a questão das certezas, o quanto as certezas elas são importantes ou não dentro dessa relação, mas também o quanto isso impacta, né? Na nossa própria forma, né? E aí trazendo mais para o individual. Né? Como é que a gente se comporta, como é que a gente age, como é que a gente trabalha, como é que a gente fica naquela situação. E aí a gente entra dentro, né? Porque assim, o que ele fala no livro, né? O Taleb ele fala no livro, é muito relacionado assim, não é uma crítica à ciência, né? Isso tem que ficar claro, não é uma crítica à ciência. O que ele está colocando é a forma como, né, apresentamos fatos e dados e como se comportamos em relação a eles, né? A forma como nós damos o direcionamento dentro desse processo, porque muitas vezes a gente, sim, aquilo que eu falei lá no começo, a gente busca certezas das coisas, né? E ele fala sobre isso, a falácia da confirmação, né? Então tudo que a gente fala, a gente busca confirmar aquilo que a gente fala. E ele destaca lá que assim, é muito fácil, hoje, em qualquer lugar, cara, você pode buscar e você vai achar uma infinidade de artigos, dados e tal, que vão confirmar aquilo que você está dizendo e ao mesmo tempo vai encontrar a mesma infinidade indo contra aquilo que você está dizendo. É a mesma, a relação é a mesma. Então, da mesma forma que eu tenho uma série de coisas dizendo, não, é isso mesmo, isso acontece assim, eu tenho uma outra, a mesma outra quantidade de artigos, de livros, de dados dizendo que aquilo não funciona. Exato. Né? E aí é muito mais um processo, eu acho que definir, né, entender o acontecimento de cisnes negros, por exemplo, está muito mais ligado à forma como nós absorvemos isso. Estar preparado. Exato, né? Para entender que aquilo ali não é um acontecimento, por mais que a gente chama de aleatório, né? Ele é um acontecimento aleatório a partir do ponto de vista do senso comum, que o César falou lá. Né? Ele é sim aleatório para o senso comum, mas para a gente que já vem acompanhando isso e de repente vem olhando para essa condição com esse processo de transformação e fazendo isso, olha, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que mude completamente a forma como nós vivemos hoje. Isso pode acontecer. Tanto é que a pandemia foi um exemplo disso. Sim. Né? Sim. Mudou, teletrabalho e tudo mais. E aí você pega aí teorias hoje de como é que vai ser os comportamentos daqui para frente, né? No pós-pandemia, vamos dizer assim. Comportamentos que foram instaurados durante a pandemia, se há uma tendência, pelo menos nos estudos, vamos dizer assim, né? Cientificamente falando, há uma tendência a se manterem. Teletrabalho, condições de visão mais voltadas para a saúde, né? Atendimentos mais humanizados e tudo mais, tudo isso diz que começa a se voltar e vão se manter aí agora daqui para frente, né? É um novo contexto, um novo futuro, uma nova versão. Estudo dizendo isso. Pode ser que nada disso aconteça. Ele falando, eu fiquei lembrando que a procura de terapeuta, né? São coisas que... Pode ter certeza disso. Hoje ficou muito mais comum, né? E um dos resquícios, dos problemas aí que a humanidade vai ter, já está tendo, mas vai ter num pós-pandemia, que a gente está na pandemia ainda. Acho que agora que a gente está no ápice desse negócio, sei lá como é que vai ficar essa porra aí. Mas depois disso, muita gente vai se abraçar aí com realmente os tratamentos psicológicos, psiquiatras, enfim, e é muito mais comum. Vai quebrar esse paradigma de que isso é coisa de louco. Sabe? Porque ainda essa cultura, né? Mas
tem gente que não aceita que você consulta com psicólogo, que você vai falar com psiquiatra, que você vai num psicanalista. E hoje isso é muito comum. As pessoas, eu acredito que isso vai ser muito mais comum para frente. É uma das áreas, inclusive, mais promissas para o futuro. Aí se falando em... Quer fazer uma faculdade? Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu quero da vida. O que você vai ser quando crescer? Queira uma área dessas de humanas. Porque as pessoas vão precisar disso. E vão precisar muito compreender o que aconteceu para conseguir seguir em frente. Porque ainda está acontecendo a coisa, então ainda não aconteceu. Né? Quais são aí o que sobra? Eu tive Covid no final de 19. Graças a Deus eu tive só perca de olfato e paladar, não tive mais nada além disso. Né? Eu tinha feito um protocolo preventivo antes, enfim, eu acredito que isso me ajudou. Eu acredito que isso me ajudou, não tive nenhum problema. Porém, eu tenho percebido que o meu nível de oximetria, de 2 semanas para cá, tem sido mais baixo do que era normalmente. Mas eu tenho o histórico de asma, eu sou asmático. Então, eu tinha tudo para ter problemas seríssimos durante o meu período de evolução ali da Covid que eu passei. Mas não tive nada disso. Mas a gente não sabe o que vai ser depois. E o que eu me senti do primeiro dia até o último, até voltar ao trabalho, que o pior é o psicológico. Você não sabe o que você sente, você não sabe o que vai acontecer no outro dia. O que o médico receitou? O médico receitou paracetamol e receitou antialérgico e outro remédio para sinusite. Só, mais nada, absolutamente nada. E se acontecer alguma coisa? Não. Se você ficar ruim, você corre para o hospital. Aquela história, né? Uhum. Se você piorar, aí você vai para o hospital. Não tem vaga. Você não tem um tratamento, porque não tem nada certo a respeito disso. Então, eles também estão nessa incerteza. Então, pode ter certeza que esse cenário de incerteza vai longe ainda para ser resolvido. A diferença para a gente conseguir ficar ativo, trabalhando, fazendo as nossas funções. Eu que sou da área, fui militar, trabalho, eu acredito que eu sou militar até hoje. Eu trabalho cumprindo missões. Minha missão é fazer isso. Eu vou fazer da melhor maneira. Se a minha forma de cumprir a minha missão é limpar um banheiro, cara, eu vou deixar esse banheiro brilhando, mas eu não vou me contaminar limpando o banheiro. Eu vou deixar ele brilhando, cheiroso, pronto para ser utilizado. Se a minha missão é gerenciar uma equipe, cara, eu vou ser o melhor gerente de equipe. Pode ter certeza que eu vou me preparar para isso, eu tenho tarimba para isso. Eu sou um cumpridor de missões. O que faz essa diferença é aquele monte de livro que eu ainda não li. E que bom que agora eu li também o Cisne Negro, que isso me referencia que eu não estou no caminho errado. Por outro lado, eu sei que quanto mais eu souber, menos eu sei. Angustiante isso. É desesperador, cara. O que me salva é o meu violão, viu, Thiaguinho? Dentro do que o César falou, até de sintomas que a gente não sabe, ninguém tem certeza ainda do que vem depois que uma pessoa tem Covid. Muita gente tem problema até no coração, problema até de derrames, algumas outras coisas relacionadas ao que tem sentido relação com ter pegado Covid, mas só que não é algo que vai ter em todas as pessoas. Falando ainda da pandemia, até antes de a gente gravar, eu estava ouvindo um outro podcast, ele falando sobre a pandemia. Quando surgiu o vírus SARS-CoV, né, o primeiro, ele já foi se falado na possibilidade dele ter uma pandemia e virar algo que se alastrasse o Corona 1, né? Isso. E ninguém fez nada e ele acabou estourando e realmente, eles já previam que ia acontecer, só que ninguém tomou essa atitude. Só que dentro também dessa parte de prever, a gente faz previsão de coisas que a gente já analisou no passado, pra gente pular planos futuros. Hoje, até o Thiago, os dois Thiagos aqui, professores, foram meus professores, eu agradeço muito eles pela minha formação, encheram de muito conhecimento, louco, deixou no vale. Transformaram esse menino. Fez adquirir muito conhecimento. Peço desculpas pela bola fora. E até jogar uma pergunta para os dois. Não vou citar nomes, não estou falando que foi com vocês ou com outros. A gente estuda muito casos de sucesso. A gente vê que casos de sucesso, a gente vê um cara que acordou sempre, todo dia, acordou cedo, lutou, batalhou. Ele fez isso no passado, não vai dizer que ele leva pro futuro. O que faz você realmente saber que você tem uma chance ou é só sorte? Boa pergunta. Então, essa é uma grande pergunta, né, menino? É sensacional. Tanto é que o Taleb tem outro livro aqui que ele fala assim, né? Somos iludidos pelo acaso, né? E ele fala justamente isso, que ele fala assim que às vezes a gente determina determinados
sucessos, determinados comportamentos, e a gente alia isso, não, porque o cara acordou todo dia de manhã, trabalhou, batalhou, fez não sei o que lá. Então significa que eu sou melhor que você porque eu fiz tudo isso. Né? E ele fala que às vezes não, às vezes é pura sorte mesmo, né? E acho que foi até o Ribeiro que falou para mim, que estava assistindo uma situação lá do negócio do Silvio Santos, né? Que os caras perguntaram assim, não, Silvio Santos, eu sei que você batalhou, que você correu, que você colocou, né? Falou, e como é que é isso? Ele, não, eu tive sorte. Aí os caras, não, mas beleza, teve sorte também. Não, eu tive sorte. Ele falou desse jeito. E vai. Então, isso é muito relativo. Claro que isso é importante, você trabalhar, você correr atrás, a gente tá né, buscando e colocando, né, e isso é importantíssimo. Só que nem sempre o fato de você fazer todos esses pontos significa que você vai ser reconhecido como tal. Né? Por mais que você busque, por mais que você batalhe, por mais que você construa, não significa que você vai alcançar lá a estrelinha dourada no topo da árvore. Exato. Né? A gente gosta de padrão, como o próprio... A nossa própria... o início do episódio já vem falando disso, que a gente gosta tanto de padrão que quando vem o contrário, a gente vai considerar como cisne-negro, conforme a proposta do Nassim. E daí a gente vê livros antigos. Cara, Napoleão Hill diz que entrevistou 500 empresários de sucesso dos Estados Unidos. Entre eles tinha Henry Ford, Charles Schwab, Andrew Carnegie, que era o rei do aço. O personagem do tio Patinhas, da Disney, foi inspirado nesse cara, né? Rockefeller, a família Rockefeller, né? Ele entrevistou tudo isso e criou lá princípios do sucesso. 16 princípios do sucesso. Diz que até hoje serve como princípios do sucesso. Até hoje eu não sei o que é sucesso. Eu acho que... O que é sucesso pra um vai ser diferente pra outro. Eu acho que meu vô é bem sucedido. Meu vô é bem subjetivo. Mas nem o Thiago falou, os dois Thiagos falou, acho que se você acorda cedo, se você trabalha, se você luta, não é garantir que você vai ter sucesso, mas pelo menos você tem mais chance de ter sorte. Eu acho que talvez o trabalho árduo cria sorte, não sei, né? Não sei. A gente tem que fazer nossa própria sorte, praticamente, né? Seria mais ou menos isso. E se for olhar, falar assim que você vai precisar de sorte, é até algo meio... que deixa meio pra baixo, né? Que... como que você vai chegar na pessoa? Não, você tem que fazer tudo isso daí e ainda reza pra você ter sorte. É uma questão assim, né? É você se preparar para, né? Acho que vem muito disso, né? É aquilo que você disse, né? Estar preparado, que o César disse. É estar preparado para. E o mecanismo é mesmo esse. Não tem receita de bolo, não tem... É aquilo que a gente fala e brinca, né? O Clóvis fala muito sobre isso, né? E alguns criticam também, até o posicionamento deles. 10 Clóvis, dicas para se dar bem. Carnal e tudo mais. Todo mundo fala muito desses filósofos, né? Fala que os caras viraram muito comerciais, Pondé, né? Os caras ficaram muito comerciais. Eles ficaram comerciais, mas se não fossem eles abrirem as portas para a filosofia... Não, eles popularizaram. Popularizaram a filosofia. Eles devem agradecer que eles fizeram a filosofia ficar em evidência. Só que você pega assim, ele fala realmente, né? E eu, assim, particularmente, né, gente? Isso aqui é opinião minha, né? Thiago. E não é assim, crítica a nada, é opinião minha. Eu acredito muito, eu não sou adepto à leitura da autoajuda, eu sempre falo isso pro Thiago, brinco com ele, né? Eu não acredito em autoajuda, então 10 dicas para isso, 10 dicas para aquilo, 10 não sei o quê, né? Como ganhar seu primeiro milhão, não que eu leia, faça isso, né? Fique bem claro, não é que eu fico lendo, por isso que ele fica... e começar a viver. Mas esse livro é bom, cara. Esse eu li, bicho. Esse é bom pra caramba. Cara. É por aí. Do Dale Carnegie. Ele fez passar um período terrível da minha adolescência, hein? Então, e é por isso, né? São Se me ajudou, foi bom. Não, me ajudou, foi bom. Claro. Mas aí é justamente isso que eu falo, né? E a gente entra na questão da aleatoriedade. Não significa que é bom para todo mundo. Sim. Não significa que vai funcionar com todo mundo. Fórmula perfeita, né, Thiago? Exato, não existe isso. Como não assim? existe. Né? E isso vai muito do que o Taleb também fala um pouco no livro dele, né? Que é às vezes a gente fala assim, né? São aqueles neologismos que a gente usa, que é, por exemplo, as perfeições, né? As imperfeições dentro das perfeições. Né? Então, assim, não existe perfeito, né? Extremamente perfeito. Sempre tudo aquilo que é perfeito tem as imperfeições. É o que nos torna humanos, cara. Né? E é o que o Nietzsche fala, né? Das certezas. Eu tenho certeza que hoje a gente gravou o podcast. Semana que vem, eu não tenho certeza se a gente vai fazer o segundo episódio. Pro desespero do nosso contratante, né? Da nossa contratada, vamos dizer assim, né? Pro desespero deles, a gente não sabe.
né? Mas é isso, é um fato, né? Qual que é o fato? O fato é que nós gravamos um podcast hoje e falamos sobre isso, né? Falando sobre aleatoriedade. Pode ser que semana que vem isso se mantém? Talvez não. Né? Talvez sim, talvez não. Essa é a grande questão da incerteza. E aí, para a gente já ir partindo para a nossa finalização, né? O que a gente começa a ver? Eu começo a ver isso aí. Realmente, eu acredito que somos sim testemunhas silenciosas da incerteza. Por quê? Sabemos que a incerteza existe, vivemos com a incerteza, porém, somos extremamente buscadores de certezas e confirmações para tudo aquilo que a gente vai fazer. Quem disse isso? Thiago Cunha. Thiago Cunha. Nem concordo, nem discordo. Né? Pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Eu acredito que, além de testemunhas, somos puta cúmplices disso tudo. Justamente pelo fato de conhecer, né? A testemunha é um observador à distância. O cúmplice participa da incerteza. E nós participamos todo dia dessa incerteza. Tem que ter coragem. Né? Pô, se acordar no dia, e a única certeza do dia que você tem é aquela listinha de tarefas pra fazer. Quando tem. Quando tem. Quando você não tem, você tem os horários. Eu entro tal hora, saio tal hora. O que vai acontecer nesse meio termo? Cara, você pode atravessar a rua, ser atropelado. Você pode, sei lá, passar uma pomba cagar na sua cabeça, né? A gente acaba entrando até dentro da teoria do caos com isso daí, né? Que você pode sair, simplesmente fazer uma compra, talvez encontrar o amor da sua vida, ou bater o carro. Exato, a música do Frejá, né? Numa fila de cinema, né? Numa esquina ou numa mesa de bar. Pode acontecer tanta coisa, inclusive aqui nessa mesa, né? Então, somos, além de testemunhas, eu acho que nós demos um passo mais a fundo aí. Nós somos cúmplices da incerteza. Porque a gente compactua com ela. E aí eu conto vive com isso. ela. Eu conto com isso. Daqui a pouco, às 3h30, às 4h, eu começo meu plantão no jornal, entendeu? Então, enquanto repórter, eu conto com a imprevisibilidade. Eu saio com uma pauta pronta, 2 pautas, que eu detesto ficar parado. Eu saio e vou fazer, o que eu tenho que fazer é isso. Se nada acontecer nesse intervir, o que eu vou deixar pronto é essas 2 missões que eu vou cumprir. Vou dar elas prontas. Caso contrário, cai a pauta, inverte-se a pirâmide da prioridade. Eu vou para onde? Vou porque é mais... De repente pode acontecer um acidente, pode acontecer algo maior que seja de interesse público, de uma relevância impressionante, onde tudo fica naquilo ali. Minhas 5 horas de trabalho fica em cima daquele assunto todo. E não importa o resto que estava previsto, que também tem importância. Mas eu conto com a imprevisibilidade. A minha previsão é de que tudo é imprevisível. Somos escravos da incerteza. É isso. Somos escravos da incerteza. É por aí. Eu fiz uma publicação sobre isso essa semana, que a gente estava divulgando aqui o podcast, né? Mas sem pensar na divulgação do podcast. Foi uma publicação aleatória que eu fiz e eu falei sobre essa questão da certeza absoluta, que ela é a vilã, né? No caso, da própria sabedoria. A certeza absoluta é a vilã da sabedoria, né? A ignorância, na verdade, o conhecimento da ignorância é o que nos ajuda a evoluir como seres humanos. Eu fiz uma postagem sobre isso, que a certeza absoluta ela é vilã, né? A ciência de hoje pode ser refutada amanhã, né? O amor de hoje é o ódio de amanhã, e por aí vai, né? Tudo pode ser, a cura de hoje é o efeito colateral de amanhã, e teve um comentário embaixo da minha postagem falando que a única coisa certa é que tudo é incerto, né? Mas é também outra coisa que não dá pra afirmar com certeza absoluta. E isso que é o legal, né? Isso que é o grande... Puta de um paradoxo, pô. Né? Esse é o grande X da questão aqui, né, do livro. É justamente isso, né? A gente pode passar a tarde aqui falando sobre infinidades de processos aleatórios que vão impactar, de incertezas que a gente tem na vida e como isso vai fazer, e como isso vai impactar nossos comportamentos, a maneira como a gente vai agir, a maneira como, né, o César colocou, como ele vai trabalhar, como eu vou trabalhar, como a gente vai executar. Então, isso é princípio, né? E o grande ponto de tudo isso é como nós vamos efetivamente transformar isso em algo realmente importante para nós, né? Como é que a gente vai levar isso daqui para frente, sabendo que nós somos, né, escravos das incertezas, Exato. Por exemplo, né, dessa aleatoriedade da qual a gente conversou aqui, que é a nossa vida. Então, para onde vamos, né? Exatamente. De que forma nós vamos construir esses princípios e tornar isso realmente algo relevante para a nossa vida? Eu acho que esse é a grande questão aqui. Até que ponto,
né? Até que ponto realmente entender as probabilidades como algo, como certezas é importante, e até que ponto validar as incertezas também é importante. Sim. Na minha música Labirintos, essa que eu falei para você do anime, que eu coloquei o vídeo do anime lá, ela diz o seguinte: vou tateando labirintos confortáveis, mas não sei se saberei voltar. Pode ser que eu me encontre lá, pode ser que eu me perca mais. Achar um trajeto legal. Eu me sinto confortável naquele labirinto. Pode ser que eu me encontre lá, pode ser que eu me perca mais. Bem que podíamos voltar para o nosso mundo, voltar para casa, onde eu me sinto em paz. É um local onde eu me sinto... Aonde é a casa? Aí, eu não lembro quem fez a música, diz o seguinte: a minha casa, o Skank. Um dos discos mais interessantes do Skank que eu gosto. Eu conversei com o Samuel, acho que faz uns 3 ou 4 anos atrás, e falei: Samuel, eu gostei desse disco. Mas por quê? Por causa disso. Cosmotron, é um dos... assistam, tá? Baixem o disco, vocês têm no YouTube, Cosmotron, do Skank. Numa das músicas diz o seguinte: a minha casa está onde está o meu coração. A minha casa, aonde eu moro, é minha casa não. Então, a minha casa está onde está o meu coração. Aonde eu moro é minha casa não. Porque aquilo é físico, aquilo é material. Então, a gente tem que viver num conceito imaterial, num conceito do eu não tenho onde ficar. Cara, e a gente vai conversar com essa galera que está na rua aí, os moradores de rua, os andarilhos. O andarilho é diferente de morador de rua. O morador de rua ele tem um jeito. Ele fica ali e tal, ele fica mais embriagado, fica na dele, mora na cidade, é da cidade, tem família aqui. O andarilho não, ele tem uma cultura, cara. Pare para conversar com um andarilho. Não importa se ele está embriagado. Se ele estiver embriagado, ele vai contar mais coisas absurdas ainda da vida dele do que você imagina. Respeite-o com máscara. Ele desenvolveu um raciocínio a ponto de escolher fazer o que faz. Sim, entende? Exatamente. O andarilho é um cidadão do mundo, cara. E aí é legal a Constituição que dá o direito do cara ir e vir para onde ele quiser, da forma como ele quiser. Aí a gente vai para a sociedade alternativa de Raul. Enfim, há várias formas de adjetivar isso. Mas os caras têm, cara, histórias impressionantes e muitas vezes a gente deixa o cara no segundo plano. Um vagabundo que tá lá e não sei o que e tal. Vai além de você dar uma moeda ou uma nota de 10, uma nota de 5 reais pro cara. Vai além disso. Saber quem é o cara. Muitos não querem contar, mas se você conseguir fazer com que ele conte a história dele, você vai ficar muito mais rico de cultura. Cara, é como se você estivesse lendo um livro. Legal você falar isso. Impressionante. Porque o Thiago Cunha comentou agora há pouco sobre essa dicotomia, né? Certeza e incerteza. E agora me deu um insight aqui, assim, que talvez não seja uma dicotomia, talvez seja uma dualidade. Uma dualidade, porque, o andarilho, eu tenho a certeza... Eu ia falar certeza absoluta. Certeza absoluta. Mas eu tenho um palpite que ele deve ter lutado internamente aqui vários anos com seus anjos e seus demônios. Então, dualidade aqui, as suas certezas e as incertezas que ele tinha da vida. Até que ele abandonou tudo e resolveu seguir um caminho aí sem digamos assim, sem se preocupar em dar satisfação a ninguém. E pra ele tá bom. E assim, essa dualidade, cara, é o que move a gente, na verdade. Ficar preocupado em tô certo ou tô errado, né? Tomei a melhor decisão mesmo, aqui, agora? Tô seguindo o caminho adequado? Será que eu não tô fazendo isso só pra agradar alguém? Será que eu tô fazendo isso pra agradar a mim mesmo? Será que eu tô sendo egoísta ou altruísta demais? E fica essa porra pra gente dar opinião, dualidade. Não, essa é a minha opinião. Então tá bom. Você só tá colocando pra fora, né? Não tá perguntando pra gente, né? Eu estou desabafando. Então tá bom. Estou desabafando. Porque, assim, foi sensacional você falar essa questão do andarilho. Sim. Tendo em vista o tema de hoje, né? Então, assim, basicamente, pessoal, sobre certeza e incerteza. O Thiago Cunha, vou mirar a câmera aqui, ó. Mirar a câmera aqui. O Thiago Cunha comentou assim, ó. A gente não sabe se vai fazer outro episódio. Realmente, a gente não sabe. Por quê? A gente tá aqui porque gosta. A nossa vida não é essa, né? Cada um tem a sua atividade aqui, né? Porém, a gente tá aqui porque tem essa ânsia de desabafar essa angústia. É a quarta vez, né? Quinta vez que eu falo angústia, né? Tô começando a ficar preocupado. Angustiado, né? Angústia. Mas são inquietações, vamos mudar a palavra. São inquietações que nós temos e discutimos e gostamos de passar para frente. Né? Tudo aquilo que nós pensamos, digerimos, lemos, assistimos, conversamos, concluímos
E, cara, será que deve ficar com a gente? Não, né? Vamos passar pra frente. É, E a essa ideia do podcast é passar pra essa aí. frente. É isso aí. Na verdade, o que o Ribeiro quer é assim, ó. Se eu tô angustiado, vocês também vão ficar. Jamais. Come on, Jamais. come on, Vem, baby. Jamais, cola na jamais. minha aqui, que eu não sei. Eu tô brincando, mas é Vem isso com nós, mesmo. mano. Eu quero ao contrário. Não, Não, nem contrário. concordo, nem discordo. Muito pelo pelo contrário. contrário. Eu quero que, na verdade, a gente debata isso pra sair dessa porra. Não, com certeza. Toda, né? Esse é o objetivo. Então, assim, é importante a gente... Quando a gente levanta esse tema polêmico, né? Não é polêmico, é um tema ruim, chato de debater, né? A gente não consegue, sem uma base sólida nenhuma, né? A insustentável leveza do ser. Perfeito. É isso aí. É isso aí mesmo. Mas é isso aí, galera. Eu acho que a gente deve encaminhar pro final. Exato. Menino, Pode você caminhar? proferiu poucas palavras. Não, eu mais adquiri conhecimento do que... Sabia que o menino é fundador aqui? O Sabia. menino é fundador do O menino é podcast. fundador do podcast. A ideia dele. Se isso é pode, dele. é por causa dele. É, exatamente. A ideia dele, mas a gente fez igual o cara do McDonald's, sabe? Só que colocou ele no barco. A diferença é que a gente colocou o cara no jogo, né? colocou ele no jogo. Diferente lá do Ray Kroc, que chutou os caras que inventaram lá, criaram todo o processo. Não, a gente é parceiro, a gente Porque chamou o menino. o menino, ele... Quando ele veio com essa proposta, aí é uma história nova, né? Do porquê que a gente fez o podcast. Quando ele veio com essa proposta, ele falou assim, ó, a gente tinha que levar uma notícia, falar um pouco sobre as coisas pros alunos, fazer uma coisa na Unespar, onde estudava, né? Onde ele estudava. E daí, a gente foi chamado, foi convidado. Aquilo não vale, o Unespar não vale nada. Leonardo, o cara não é gente boa. O Daniel, o cara só tem tamanho, né? O professor Rogério não entende nada de economia. Brincadeira, mentira. Ele não quis dizer isso, tá? Fique bem Só sai claro. coisa boa, né? Essa é a e aí a gente fez uma reunião lá na Unespar com o William, inclusive, né? O Thiago Cunha, o menino, eu e o William. A gente mapeou lá, vamos falar sobre tal assunto, tal assunto, tal assunto. Gravamos em casa, né? Fomos lá no apartamento uma vez pra gravar gravamos outro lá. O primeiro foi na Unespar, né? Não, o primeiro a gente gravou pessoalmente, se eu não Foi me na engano. Unespar. Foi na Unespar. Foi na daí. Unespar. O Ah, primeiro foi. gravamos Foi na na Unespar. Unespar. Pessoalmente Eu fui usando na um Unespar. headset, assim, Só. ó, no meio da mesa. Um fone de ouvido com o micro no meio da mesa. Nem lembro que episódio foi aquele. Empreendedorismo. Empreendedorismo, né? Empreendedorismo. Eu acho que o segundo foi sobre super-heróis. Foi. Que esse foi em casa. Foi. Né? Foi lá em casa. O terceiro, o Thiago, falou do Natal. Falei, E o quarto? esse nem foi pro ar. O Thiago falou do Natal no terceiro pro ar. episódio. Fudeu com o Papai E Noel. o terceiro... Com certeza. Esse nem foi no ar, porque eu peguei pesado. Eu tava bebendo também. E o nesse terceiro... episódio. Daí o terceiro, efetivamente, né, vamos dizer, oficial, que foi pro ar, a gente falou sobre o livro do Bauman, lá, o Vida para Consumo. Esse que eu participei. Isso, que você Esse participou. chegou aí pro ar também. Mas esse aqui, na verdade, é uma página nova pro Ideias de Boteco, começando uma temporada nova, temas novos, estúdio novo, né? E aí a gente quer levar a boa nova pra todos vocês, tá? E já que a gente tá falando do Bauman, de Cisne Negro, esse tem que ser o Cisne Negro nosso, tá? Porque a gente falou que todo episódio a gente fala que vai começar uma temporada nova, nós para no primeiro. Exatamente, a temporada nunca segue. O Faganello, como é que é o nome do genro do Faganello mesmo lá? O Regis. O Régio. Régio. Foi candidato a vereador, inclusive. Régio, pode guardar uma cumbuca. Como é que o nome diz? Cumbuca, né? Esse é um growler. Growler. Growler, né? Nome chique. Pode separar um growler disso aí pra gente todo sábado, às 10 da manhã, que cá estaremos. Vou passar no tiozinho da Kombi lá, roubar um salame dele, trazer ele. Muito Eu ia falar, bom. não, mas tem outro desse ali. cara. Exatamente. Pessoal, então assim, gostaria de agradecer aqui ao César Neves, Thiago Cunha, Valeu. Jonatas Valeu. Menino. Estamos aí iniciando um novo capítulo do Ideias de Boteco. E Acompanhe a gente nas redes sociais Acompanhe pra saber do próximo episódio, porque como o menino fez, A agora a gente gente ainda não vai. sabe, mas... Apesar da gente estar aqui na aleatoriedade de não saber se nós vamos ter o segundo episódio ou não, mas segue a gente lá, porque segue lá. Dá uma força apesar de pra não gente. sabermos que ele vai acontecer, a gente vai ter o segundo episódio. E a ideia é beber mais rápido, tá? Pra ficar mais engraçado. Cara, tá? eu comecei Pode ir. tomando mais e acabei tomando Menos. mais rápido. Menos do que todo mundo. Então, beleza. Galera, ficamos por aqui então. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Acompanhe Grande a abraço gente a nas... todos aí Cuide que nos se. acompanharam Viver hoje. não é preciso, marca Um aí. abraço aí, pessoal do Ser Humaninho Pet que acompanhou a gente.
Maravilha. né? Um abraço, meu amor da minha vida. Um abraço da família. Valeu, Gabriel. Família. Valeu. Falou! Valeu, Gabriel.